agenciadepodcast.com.br. Olá, eu sou o Jeff e esse é o podcast sobre canções. O Sobre Canções tem episódios semanais, sempre com convidado e às vezes não também. A gente fala sobre o processo criativo e bate um papo sobre curiosidades da carreira. Quem quiser ficar por dentro do que tá rolando, me segue lá nas redes sociais, é @JeffSouza no Instagram e no Twitter. O convidado de hoje, na verdade, é um pouco diferente. Muita gente pediu pra eu falar sobre o meu processo criativo, então esse episódio vai ser sobre mim. Bom, eu sou o Jeff, além de fazer esse podcast, eu sou cantor e compositor, já escrevi um livro também, mas mais pra frente eu vou contar tudo certinho e espero que vocês gostem. Vai ser um pouco estranho ficar falando sozinho aqui, mas muita gente pediu, então eu vou fazer. Então tá, vai começar o papo agora comigo mesmo, com vocês, eu mesmo, Jeff. Então vamos lá. É um pouco estranho falar sozinho, mas eu vou tentar e vamos ver o que rola. Eu vou seguir o roteiro que eu tenho aqui, que eu faço com todos os entrevistados, e aí depois vai ter uma parte que eu vou responder as perguntas das pessoas que enviaram pelo Twitter e pelo Instagram. Bom, o meu começo na música. Eu comecei na música, deixa eu pensar, acho que desde criancinha eu sempre gostei muito de cantar, assim, as primeiras memórias que eu tenho, que eu gostava muito de cantar. Eu lembro que a minha mãe tinha um mercado e eu ficava no banheiro cantando e, tipo, todo mundo que tava lá ficava ouvindo e era meio estranho, assim. E aí a primeira vez que eu cantei pra alguém, assim, foi uma vez que numa festa de final de ano da fábrica do meu tio tinha um karaokê. E aí me convidaram pra cantar, porque eu gostava de cantar, mas, enfim, era criança, lá tinha uns 9, 10 anos. E aí eu fui cantar na frente de todo mundo, assim, a gente cantou uma música do Legião. Eu cantei com um outro cara que eu não faço ideia quem seja. E a gente tirou 100, assim, aí todo mundo veio me abraçar e tal, foi legal. Mas era uma coisa que eu não pensava muito, porque quando eu era criança eu queria ser jogador de futebol, assim, nunca tinha pensado em cantar, enfim. Eu escrevi minha primeira música, mesmo sem cantar, sem tocar nada, assim. Eu escrevi minha primeira música, que acho que com uns 11, 12 anos, eu me lembro que eu fiz uma letra, assim, pra minha mãe. Era uma música, tipo, do Dia das Mães, assim. E aí eu chamei ela no quarto e cantei, assim, pra ela. E eu falei, a música que eu fiz. E aí, nossa, ela chorou um monte. E eu me arrependo até hoje de não, sei lá, de não ter guardado com carinho esse papel, assim, sabe? Não sei, talvez ela tenha guardado, mas eu nunca mais vi. E eu não faço ideia de como era essa letra. Mas foi a primeira música que eu escrevi, assim mesmo, antes de tocar, antes de pensar em ser músico. Aí, passou o tempo, eu continuei cantando, assim. Eu me lembro que quando eu era criancinha também, a gente tinha uma Fiorino, um carro esses de trabalho, meu pai tinha, e aí só tinha lugar para 2 pessoas, e quando a gente saía, eles colocavam uma cadeira para mim atrás, tipo, muito seguro. E eu ficava cantando, não tinha rádio na Fiorino, então eu passava o caminho inteiro cantando, assim, eu era o rádio, e aí minha mãe ficava pedindo música, e aí eu ficava cantando. E essas primeiras músicas, assim, que eu lembro, que eu tive contato, foram, tipo, sertanejo, assim, Leandro Leonardo, Raça Negra, meu pai gostava muito de ouvir. Meu pai sempre gostou muito de música, assim, eu brinco que ele era DJ, ele fala que ele fazia som. Então ele ia ele tinha, tipo, discotecas na época, e ele comprava disco de vinil enfim, fazia o baile dele, assim, a galera ia lá ouvir. Então ele sempre gostou muito de música, sempre teve muito disco em casa, muita fita cassete na época. E aí eu ouvia, eu gostava daquilo, assim, mas sempre foi muito, sei lá, natural. Então eu gostava muito de cantar essas músicas do Leandro Leonardo e tal. Aí também depois de um tempo teve a Jovem Guarda, que eu comecei a gostar muito, muito, muito. Minha mãe adorava, o Roberto Carlos, meu pai também. E eu gostava muito de cantar essas músicas. E aí depois eu me lembro que eu tive o primeiro start, assim, meu. Na real, primeiro teve da minha irmã, assim, enfim, ficava em casa, lavava a louça. E minha irmã, ela escutava, tipo, artistas que na época, como eu tinha essa linha mais sertaneja, assim, no começo,
Minha irmã escutava mais rock, assim, tipo, na época tinha Acústicos Ovulados, que era uma banda do Sul. Tinha também o Capital Inicial, que minha irmã ouvia. E aí ela colocava pra ouvir, isso pra lavar a louça, e eu tinha que secar a louça. E aí eu gostava e ficava cantando junto com ela as músicas, assim. Então, esse foi meu comecinho. Aí comecei a entrar nesse negócio do rock. Eu tenho um primo também que ele é músico, chama Portos. Ele tem um trabalho autoral também bem legal. Ele tocava e minha mãe gostava muito de ouvir ele cantar, assim, tocar. E aí ele ia lá no mercado da minha mãe, às vezes, e ficava cantando pra ela, e ela adorava. E eu achava muito legal também, eu era muito fã dele. E ele cantava umas músicas de uma banda chamada Legião Urbana. E aí eu fui atrás, comecei a gostar. Na época não tinha internet, sim, tinha, mas a gente não tinha acesso, na real. Então, eu me lembro que o primeiro CD que eu comprei, assim, do Legião, e aí fui ouvir, tipo, comprei com meu dinheirinho e tal, e fui ouvir. Mas não foi o primeiro CD que eu comprei. O primeiro CD que eu comprei com meu dinheiro foi um CD do KLB. Enfim. Aí tá, depois foi o primeiro CD que eu comprei, acho que o primeiro CD original que eu comprei deve ter sido da Legião Urbana. E aí eu comecei a colecionar, assim, eu fui colecionador, assim, eu comecei com, tipo, eu vi que a Legião tinha mais CDs, mas não sabia quantos. Então toda vez que eu via um CD diferente deles eu comprava pra minha coleção. E aí comecei a ouvir, enfim, comecei a ir pra esse caminho, assim. Aí depois de um tempo cantando e tal, no colégio, chegou um aluno novo e tal, e ele tocava violão. E aí a gente ficou amigos, assim, ele começava a tocar violão e eu começava a cantar, porque eu gostava de cantar. E a gente passava, na época minha mãe tava doente, e eu passava, tipo, todas as tardes na casa dele, assim. E aí a gente ficava tocando e tal, e eu ficava cantando. E aí eu lembro que um dia ele me falou assim, meu, vamos montar uma banda. E eu falei, como assim montar uma banda, né? Aí ele, não, porque tu compra um baixo, e aí tu canta as músicas em português, eu canto as músicas em inglês. Enfim, vamos montar uma banda. Aí, enfim, juntei um dinheirinho que eu tinha, e aí minha mãe me deu o baixo, e eu comprei uma caixa. E, enfim, comecei a fazer aula de baixo. Isso foi lá por 2002, eu acho. Comecinho de 2002, acredito. Aí comecei a fazer aula de baixo, a gente começou a meio que tocar juntos. E logo no comecinho eu já queria fazer música. Não sei por que cargas d'água eu queria fazer minhas músicas assim. E aí eu era meio apaixonadinho por uma menina. Aí comecei a fazer música pra ela, tipo, eu escrevia, sei lá, eu sempre gostei assim de escrever, não sei, foi uma coisa bem natural assim. Aí mais tarde, na real, eu descobri que meu pai também sempre, tipo, gostava muito de escrever, foi uma coisa meio que eu herdei dele assim. Ele sempre gostou de escrever. Um dia ele me mostrou uns poemas dele. Uma vez eu achei um diário dele que ele tinha antes da minha irmã nascer, assim. E não foi uma coisa que ele passou pra mim, olha, filho, faz isso. Foi uma coisa que, tipo, eu herdei meio que naturalmente, assim. É muito, muito louco. Enfim, aí no comecinho eu gostava de escrever. E aí eu escrevia, sei lá, tipo, umas 10 letras de música por dia. E entregava pra esse meu amigo. Ah, vamos fazer música e tal. E, tipo, eram muito horríveis. Provavelmente eram muito horríveis, porque eu não me lembro. E eu me lembro que possivelmente ele jogava tudo fora, assim, com uma razão. Mas eu lembro que eu escrevia muito, 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 muito. E coisas assim, tipo poemas e tal. Coisas meio que eu fazia as músicas na minha cabeça. Só que eu tocava baixo. Então eu tinha essa dificuldade de não conseguir fazer a música. Eu só fazia a letra e cantarolava, assim. Aí teve um dia que a gente botou na cabeça que a gente ia fazer umas músicas e tal. A gente fez a primeira música que eu não lembro, que não deu certo. Tipo, não rolou. Aí depois de um tempo eu senti a necessidade de, tipo, o baixo não me ajudava na hora de fazer música. Então eu precisava aprender a tocar violão. Eu comecei tentando tocar violão, mas não conseguia fazer pestana e eu acabei desistindo. Aí quando eu botei na cabeça que eu precisava aprender a tocar violão, eu, tipo, meio que encarnei, assim. Aí eu comecei a praticar muito, muito, muito. Tocava todo dia, assim, muito. Mas eu tocava mal, né? Como todo mundo que tá começando tocava mal. Aí eu me lembro que no colégio, tipo, no intervalo a gente pegava o violão. E aí ia começar a tocar e meus colegas ficavam, não, não, não toca. Deixa o Alfredo aí tocar e tu só canta. Deu, tá, beleza. E, tipo, era muito triste, assim. Então eu tinha consciência de que eu precisava melhorar. E sobre esse violão, meu primeiro violão, foi uma coisa engraçada, porque a minha avó, ela conta que o irmão dela era músico, toda a família dela, né? Enfim, gostava de música. Tem até abrindo um parênteses que eu acho meio engraçado. É que minha avó conta a história do irmão dela, que, tipo, ele. Um dia ele saiu de casa e ele conta, né, o que aconteceu. Tipo, ele não tocava nenhum instrumento e tal, um cara que não era músico.
E aí voltou pra casa sabendo tocar todos os instrumentos. É isso que minha avó conta. E aí a história que ele conta é que ele tava indo pra um lugar e aí ele queria muito saber tocar e aí numa encruzilhada ele tava. Diz a minha avó que ele tava no meio do mato fazendo necessidades. E aí ele, tipo, falou, eu gostaria muito de aprender a tocar. E ele falou que apareceu o diabo pra ele. E falou, tá, a partir de hoje tu vai saber tocar. É engraçado, porque existe uma história, tem um filme, né, sobre isso, uma coisa assim, da encruzilhada e tal. Só que, tipo, óbvio que minha avó não viu o filme. E é óbvio que, tipo, o cara não viu o filme, porque é muito mais antigo que o filme. E é uma história muito. É uma coincidência, sei lá. É muito engraçado. Enfim, aí ele chegou num baile e aí tava uma banda tocando. E ele ficou olhando e chegou pros caras e falou: deixa eu tocar aí um pouco. E os caras, tu sabe tocar? E ele, sei. E ele não sabia. E ele pegou o instrumento e começou a tocar. E a partir daquilo, tipo, todos os instrumentos que ele pegava ele sabia tocar. É uma história muito engraçada, assim, muito legal. Eu gosto dessa história. Não sei se é verdade, possivelmente não, mas se minha avó disse, eu acredito. Ou não. Enfim. Aí então, minha avó gostaria muito que os filhos dela fossem músicos. E nenhum foi músico. Então ela gostaria muito que os netos fossem músicos. Ela e meu avô compraram um violão pra cada neto, assim, um neto mais velho, né? Porque, tipo, eu tenho uma irmã, meu primo tem um irmão também, e aí, tipo, nenhum dos netos pegou o violão. E aí meu primo, que é o irmão mais novo, foi lá e pegou o violão e começou a tocar, enfim, virou músico. E aí esse violão que minha irmã tinha, ela pegou as cordas pra fazer pulseira. Eu peguei e coloquei cordas nele e comecei a aprender, assim. Então eu comecei a me dedicar bastante, assim. Nisso, minha mãe veio a falecer, enfim, a gente acabou fazendo o primeiro show. A gente teve um show, foi tipo, minha mãe faleceu acho que em setembro. E ela nunca me viu fazer show, assim. Só me lembro que ela, tipo, eu tentava tocar o baixo, assim, bem no comecinho. Não conseguia, ela, não, insiste que tu vai conseguir e tal. Enfim, ela viu o meu comecinho, assim, na música. E aí depois a gente fez um show, acho que foi tipo, ela faleceu em setembro, em dezembro a gente foi fazer o primeiro show. E foi horrível, assim, porque a gente ia fazer o show no meu colégio. E chegou a tia do meu amigo, que era professora, e falou: Não, primeiro a gente vai na outra escola e vocês vão tocar lá primeiro. E aí, tipo, quebrou todo o meu planejamento, assim, eu fiquei todo apavorado. E aí eu toquei no colégio, que é da minha noiva agora, que é num bairro da cidade, assim. E ela viu meu primeiro show. E eu não me lembro de nada, eu só me lembro que eu tava olhando pro chão, assim, muito, muito apavorado, porque eu tinha que cantar e tocar baixo. Eu tava muito apavorado. Depois desse show a gente já foi pro meu colégio e já fez esse segundo show. Tipo, 2 shows num dia. Primeiro show. Foi muito legal. E a gente tocou pros meus colegas, assim, a gente tocou umas 10 músicas, eu acho. E foi bem legal. E foi um pouco menos apavorante porque eram pessoas conhecidas, assim. Aí depois a gente meio que virou a banda do colégio. No final do ano teve também, tipo, o encerramento das aulas, a gente tocou. E aí eu me lembro que nesse show me bateu muito pavor de, tipo, era a hora da gente tocar. E eu falei, não, eu não vou tocar. E aí meu amigo, como assim? Agora a gente tem que ir pro palco, vamos lá, vamos tocar. E eu falei, não, eu não vou tocar. E aí ele me puxou pelo braço e eu fui pro palco arrastado. E acabou que eu fiz o show e eu não lembro de nada, assim. De tão nervoso que eu tava, minha mente meio que bloqueou. Enfim, a gente começou a tocar, aí 2000, isso foi em 2002, por aí. Em 2003, um outro colega apareceu na nossa turma e também tocava violão e a gente começou a tocar mais, e ele entrou pra nossa banda e aí meio que tipo, começou a funcionar, assim, a gente meio que virou banda, de fazer camiseta, de tocar em colégio, de fazer show, a gente ganhou o nosso primeiro cachê. Aí a gente começou a tocar e tal, e fazer música. E aí eu me lembro que a primeira música que eu escrevi, na época, né, a gente não tinha muito acesso à internet, né? A internet tava, enfim, não era tão fácil assim. Eu comprava muita revistinha de letra de música traduzida, assim, de traduções de músicas. E de pôster também, eu gostava muito. Aí eu tava meio na fase roqueiro, assim, de gostar de Nirvana, de gostar de Foo Fighters e tal. E aí eu comprava e eu meio que ficava roubando, assim, as músicas, né? Pegava letras, anotava frases que eu gostava e tentava fazer músicas com essas frases. Meio que ia roubando a galera, assim, na cara dura. E, enfim, foi um dia que eu escrevi a primeira música, que ela chama Doentes Mentais Anônimos, horrível, que era um punk rock. Eram, tipo, sei lá, meia dúzia de notas e tal, e eu escrevi, eu fiquei muito feliz. Aí peguei e gravei. Eu tinha um rádio que gravava fita cassete, então eu sou meio velho. Na real, era meio complicado a tecnologia.
Aí eu gravava essas músicas nas fitas cassetes e ficava ouvindo, e eu vi que minha voz era horrível. Aí eu fiquei muito chateado. E foi complicado o começo, assim, porque eu realmente não gostei e eu não sabia o que fazer. Aí eu comecei a gravar minha voz pra ouvir ela e meio que tipo, entender como cantar pra que soasse do jeito que eu queria. Então foi um processo meio louco, assim, gravar em fita cassete, e aí eu tinha que entender o jeito que eu cantava pra poder ouvir e gostar, assim, enfim. Esse foi o começo, comecei a fazer as primeiras músicas. Aí eu acho que uma música que chama Normal Pra Você. Foi a primeira música, assim, da banda mesmo. Essa Doentes Mentais Anônimos, acho que a gente chegou a tocar, mas eu não lembro. A primeira música que rolou mesmo foi uma música chamada Normal Pra Você. Que era uma música que eu fiz, assim, sozinho no violão. Tava aprendendo a tocar violão, já tava tocando mais. Aí eu estudava, acho que já tinha ido estudar de noite. Eu estudava de manhã no começo com meus amigos, aí eu fui estudar de noite. E aí eu, tipo, tocava 2, 3 horas de violão por dia pra aprender a tocar. E aí eu fiz essa música e mostrei. Na verdade, o guitarrista fez a música e me passou e eu fiz a letra e o refrão. E aí a gente tocou e foi muito legal. E nessa época a gente participou de um festival na minha cidade. E a gente ganhou o festival, a gente ganhou um radinho. E com esse radinho a gente vendeu pra um cara do estúdio e a gente gravou a nossa primeira demo. A gente gravou essa música minha, Normal Pra Você, uma música do The Hives e uma música dos Strokes. E aí a gente, na época, com esse meu amigo chamado Fernando, a gente dividia os vocais da banda, enfim. E algumas músicas ele cantava, outras eu. Nessa música eu cantava e foi a primeira música que meio que rolou. A gente fez essa demo e começou a vender, assim, e vendeu, tipo, muito, porque na época não tinha como baixar a música, então a gente gravava o CDzinho. Eu tinha feito a capa à mão, tirava xerox, tirava cópia, né? A gente chama xerox. A gente fazia cópias e, nossa, tipo, deve ter vendido possivelmente uns 200 CDs, assim. Isso na minha cidade, que era muito pequena, era muito. Pra gente era muito. A gente vendeu muita camiseta também. Enfim, as pessoas conheciam essa música. A gente acabou participando de um festival da Atlântida, que a gente, tipo, mandou a música pra lá. A gente tinha 15 anos. E a gente passou, enfim, foi bem legal. E a gente fez um show e tocou essa música e as pessoas cantavam a música. No refrão, tipo, depois do refrão tinha uma parte que parava tudo e ficava só a guitarra e a voz. E aí as pessoas cantaram e eu, tipo, saí do microfone e as pessoas cantaram, assim, a música. E eu, nossa, tipo, foi uma das melhores sensações que eu tive na música, assim, tipo, alguém tá cantando a minha música, como assim? Tipo, é isso que eu quero mais, sabe? Eu quero ouvir as pessoas cantando minha música, eu quero que as músicas façam sentido pras pessoas. E aí eu comecei a escrever muito, 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 muito. Como eu já gostava de escrever mesmo sem saber, aí eu comecei a fazer muita, muita música. Na época eu tava morando com minha tia já, com meus tios. E aí eu tinha um computador, e aí eu tinha um programinha pra gravar música, eu comecei a aprender a gravar, e aí, nossa, eu gravava muita demo. Aí eu gravava muita demo, fazia muitas coisas, copiando e plagiando, como todo bom e velho começo, que se preze. E eu gravava as músicas, eu gravava CDzinhos, assim, de demos. E aí eu colocava, tipo, músicas para fone de ouvido, pra pessoa ouvir no fone de ouvido. E aí eu mostrava pra amigos meus, assim, que eu tinha confiança, assim, nas músicas. E aí, enfim. Esse meu primo que eu gostava muito, se ele ouviu o podcast, eu só quero dizer que eu já superei essa história, mas é bom para as pessoas saberem, porque é uma lição. E, enfim, eu tocava baixo e gostava de cantar. E meu primo um dia falou que eu nunca ia cantar, que eu não tinha voz pra cantar, que eu poderia ser um bom baixista, mas que eu nunca iria cantar. E eu, poxa, fiquei um pouco chateado. E aí na época esse meu amigo o Alfredo, que era da minha banda, ele falou assim, cara, tu vai cantar, não dá bola pra isso. Tipo, quem é ele pra dizer que tu não vai cantar e acredita em ti? E, tipo, falou coisas, tipo, se tu ouvir isso, tu é um idiota, sabe? Foram palavras assim, meio fortes, assim, né? Mas que meio que me deu um tapa na cara, tipo, que eu tava pensando em desistir, meu amigo meio que, não, tu não vai desistir, a gente tem essa banda e tu vai lá e vamos mostrar que ele tá errado. Isso me ajudou muito, tipo, passei muito tempo com esse problema de não gostar de mim, assim, mas agora eu já superei, mas acho que depois disso eu conversei com meu primo, eu falei sobre isso com ele, ele pediu desculpa, ele realmente não lembra de ter falado isso pra mim, mas são coisas assim que eu sempre penso muito sobre críticas, assim, que às vezes a gente fala agora, ainda mais na internet, né, que todo mundo acha que precisa falar sobre tudo, dar opinião sobre tudo.
Às vezes a gente, alguma coisinha que a gente fala, às vezes sem pensar, pode ser uma coisa grande pra outra pessoa, sabe? Principalmente se ela não tem certeza de algumas coisas, assim. Então a gente tem que ter bastante cuidado. Eu recebo muita mensagem de gente pedindo pra ouvir música e tal. E eu geralmente não escuto pra não opinar. Porque a pessoa não quer a opinião, a pessoa quer que tu goste. Então é sempre complicado, assim. Porque às vezes tem coisas que a gente não gosta, não adianta. Tem coisa que não bate na gente. Então eu sempre fico assim quando alguém pede pra ouvir música. Ah, escutei meu trabalho e tal. E dar opinião. Porque, sei lá, eu acho meio errado. Acho que se a pessoa gosta, mas depois eu falo mais sobre isso, mas acho que se a pessoa gosta, ela vai te dizer. Tipo, vai chegar em mim, eu vou gostar de uma banda, eu vou lá, meu, parabéns pelo trabalho. Acho que é mais legal do que, tipo, tu ficar mandando pras pessoas, mas isso eu falo depois sobre isso. Aí tá, beleza, comecei a fazer músicas pra banda, músicas que não iriam pra banda, e foi. Até que um dia a gente gravou algumas demos e a banda não, meio que, tipo, não ia, a gente não sabia o que fazia, cada um tinha seu trabalho, sei lá, sua faculdade. E por 10 anos a gente ficou nessa lenga-lenga de fazer show e tal, e briga, e aí começou essa frustração, porque aí era uma coisa que eu queria muito ser músico, eu queria viver da música, começou a me bater essa vontade, e só que a banda não tava rolando, então comecei a meio que ficar mal com isso. E nesse meio do caminho, foi lá por 2011, eu acredito, 2012, 10 anos depois que eu comecei a tocar, uma amiga minha me falou que tava fazendo um curta-metragem lá na minha cidade e que precisava de uma música. E aí me passou o vídeo e tal. E aí eu fiz a música pro curta dela. A música se chama Quando Você Voltar. Foi a primeira música que eu fiz assim e foi uma encomenda. E eu gostei tanto da música que eu, tipo, fui no estúdio do Thiago Heinrich, que toca comigo até hoje. E ele chegou, tipo, não, chega aqui, vamos gravar. Ele toca todos os instrumentos, assim. Eu cheguei com a música, a gente gravou numa tarde, assim. E a música tá no meu primeiro disco. E eu gostei muito do resultado, assim. Eu fiquei muito feliz, tipo, tanto que eu tipo, saí do estúdio com um CDzinho na mão. Liguei pro meu pai, pai, preciso te mostrar uma música e tal. Fui lá mostrar pra ele e ele meio que cagou pra música. Mas acontece. Erro meu de criar expectativa, né? Eu não queria que ele ouvisse, eu queria que ele gostasse. E, e aí foi que eu coloquei essa música na internet. Não, foi depois eu coloquei na internet. Eu gravei essa música, enfim. Aí eu gostei muito desse processo de gravar sozinho e gravei mais duas. Uma chamada Leve e uma que chama Pra Colar. Leve também eu escrevi porque essa minha amiga ela tava fazendo uma peça de teatro também. E era sobre o filme Cartas para Julieta. E eu tava ajudando ela a escrever a peça, nunca tinha escrito uma peça. E eu tava ajudando ela a escrever a peça e precisava de uma música e eu escrevi essa música. Eu, tipo, tinha um pedaço dessa música e não conseguia ir adiante. Porque eu tinha uma banda e que essa música não ia ser tocada com a minha banda. Então era meio que um processo meio estranho no começo. Aí eu mandei pra dois amigos meus, tipo, consegue me ajudar aí a compor e tal. E nenhum deles respondeu. E eu mandei pra um terceiro, que na época nem era meu amigo, assim, era só conhecido. E eu gostava muito das músicas dele, chamado Luciano Guide. Que eu gostava muito do trabalho dele, enfim, daí eu falei, pô, eu gosto muito do teu trabalho e tal, não te conheço, tem uma música aqui, queria ver se poderia me ajudar. E aí ele me ajudou, e eu, tipo, tinha escrito o comecinho dela e o refrão, e ele escreveu todo o resto, assim, tipo, diz pra mim que é felicidade, mora perto, tipo, foi tudo ele que fez, assim, essa parte. E foi muito legal, assim, a primeira música composta com outra pessoa, assim, foi bem, bem legal essa experiência. E aí eu coloquei essas três músicas na internet. Me lembro que eu tava sentado com o computador e pensei, como eu vou colocar o nome desse projeto? Porque será que eu coloco o nome de uma banda? Eu tenho que inventar o nome de uma banda? E eu pensei, não, eu vou colocar meu nome, vou colocar meu apelido, sei lá, Jeff. Coloquei Jeff. E enfim, coloquei essas três músicas. E as pessoas começaram a ouvir, começaram a gostar. E um monte de gente começou a me falar, pô, que massa teu trabalho, que legal, que legal. Quando Você Voltar foi essa primeira música, Pra Colar, Pra Colar foi uma música que a minha banda não tocava. Eles não gost... tipo, o baterista não gostava da música e não queria tocar a música daquele jeito. Eu falei, tá, beleza, então a gente não vai tocar. Ele achava uma música meio ruim. E, enfim, depois o que aconteceu com essa música foi bem legal. E aí eu gravei essas três músicas, que eram, tipo, não tocava com a minha banda, e coloquei na internet. E aí as pessoas começaram a gostar, tipo, foi muito engraçado. Que eu me lembro que o primeiro comentário, assim, que eu fiquei de cara, assim, porque
um amigo meu, um conhecido meu, tipo, um roqueirão, metaleiro e tal, cheio dessa tatuagem, a porra toda. Ele passou por mim na rua e falou, pô, eu vi essas músicas novas aí. Aí eu, pá, vai avacalhar comigo. Ele, bah, bem legal. Tinha que continuar fazendo essas músicas assim, bem melhor que a tua banda. E eu fiquei feliz com o comentário, porque, tipo, a minha região toda era muito de bandas de rock, assim, né? Não tinha ninguém que fazia um som mais com violão e tal. Pelo menos não na época. E eu achei legal. Aí continuei gravando algumas músicas que eu tinha de sobra, 2013. Fiquei gravando essas músicas. E a banda meio que foi parando, assim. A galera quis meio que dar um tempo. E aí eu falei pra eles, 2014, eu falei, eu vou fazer alguns shows. E enfim, vamos ver o que vai ser e tal. E eu fiz o primeiro show em janeiro com esse projeto solo, num casamento. E tocando algumas músicas, e já tinha gente cantando as músicas, assim, então foi bem massa, assim, esse processo todo, as pessoas cantando as músicas novas, assim. E aí eu tinha o disco meio pronto em 2013 e faltava a arte. Beleza, vou lançar o disco em 2014. Em maio de 2014 eu lancei o primeiro disco, chama Leve. Ele tem 10 músicas. Bom, eu vou falar rapidamente sobre cada música do disco, que aí eu tô meio que fugindo do roteiro, mas no fim vai dar tudo certo. Tão Pra Lá era uma música que eu tinha feito que ela era meio bossa nova, assim, até tem no palco MP3 que eu tinha colocado, sei lá, eu tinha colocado as primeiras músicas que eu fazia com demo desse projeto bem tosco, assim, e eu perdi a senha, então possivelmente tá lá no palco MP3 ainda, porque eu não consegui tirar de lá uma versão meio bizarra. E eu cheguei no estúdio e mostrei pro Thiago essa música, e ele disse, vamos fazer uma coisa meio Little Joy, assim. Aí ele sentou na bateria e começou a fazer, e aí eu peguei a guitarra, comecei a tocar, e eu, que massa, é assim que vai ser. E aí a gente fez essa versão dessa música meio que pro Little Joy. A letra dela, eu não lembro, é uma coisa meio simples, assim, mas a mensagem, acho que é bem aberta a interpretação, assim, muita gente me fala sobre ela. Uma música que eu gosto bastante, e eu escrevi pra minha noiva, se não me engano. Na época a gente tava namorando. Pra Colar também foi uma música que eu escrevi pra minha noiva. A maioria das músicas de amor não é legal ficar falando assim sobre o que é feito, é legal as pessoas interpretarem. Mas essa música Pra Colar também foi meio que um presentinho pra ela, assim, de tipo, eu queria fazer uma música que tivesse, que remetesse à infância, assim, sabe? Eu imagino um cenário de Pra Colar duas criancinhas assim no colégio, aí eu queria, tipo, detalhes de tipo, vou pintar, eu vou recortar, eu vou colar, tipo, coisas do pré, assim. E eu queria. Foi essa a imagem que eu tinha na cabeça quando eu tava escrevendo essa letra. E aí a minha banda não quis tocar e ela entrou pro disco e a gente foi pra um programa. A gente ganhou um programa de TV com essa música, mas depois eu falo sobre. Leve, eu já comentei sobre o que foi feita. Era sobre um filme chamado Cartas para Julieta. E aí meu amigo escreveu outra parte dele, meio que mudou o sentido da música. Se for ver, a música não faz sentido. E a música é bem triste, as pessoas acham muito bonita. Mas é legal isso. Quando Você Voltar também foi pra esse curta-metragem dos meus amigos, da minha amiga lá. E foi a primeira música que eu coloquei na internet. Foi uma música que tipo, até hoje eu gosto muito de tocar ela. Tipo, todos os shows que eu faço eu toco essa música. Ela aí, Leve. E, tipo, depois de 2002, 2019, 7 anos, provavelmente eu toquei em todos os shows que eu fiz. E eu ainda gosto de tocar, eu ainda me emociono, não sei, é uma coisa meio inexplicável que eu tenho com essa relação que eu tenho, a relação que eu tenho com essa música. Porque, tipo, eu me emociono muito quando eu toco ela. Eu fecho os olhos e, tipo, passa um filme na cabeça e toda vez eu me emociono. Há 7 anos eu me emociono toda vez que eu toco essa música. Oi foi sei lá, foi uma coisa que eu pensei, eu ouvi a música da Pouca Vogal, que eu ouvi a música da Pouca Vogal, que eu esqueci o nome, tente entender o nome da música, e e aí eu queria falar sobre um relacionamento que não deu certo, mas tipo, mas tudo bem, não rolou, mas tudo bem. E aí eu tinha escrito como se fosse um e-mail assim, sabe? Um e-mail pra alguma pessoa. E eu, tipo, no bloco de notas, assim, eu achei legal aquilo. E eu pensei, isso pode funcionar como uma música, talvez. E eu mandei pra esse meu amigo Luciano Guide. E ele fala, não tô conseguindo compor e tal, mas eu vou tentar. E um dia eu te mando, mas se não tiver pressa. Tranquilo. Aí ele me mandou ao meio-dia, tipo, eu mandei de manhã, ele mandou ao meio-dia a música
pronto, assim, ele colocou a melodia e colocou a música. E eu achei massa, mas eu não gostava muito dela, não sei porque eu não gostava muito e quase que ela não entrou no disco. Ela só entrou no disco porque uns amigos meus gostavam muito dela, e como eu gostava muito desses meus amigos, eu coloquei em homenagem a eles. A Quintal eu não me lembro. Não me lembro como eu fiz, não me lembro porque que ela entrou no disco. Eu me lembro que eu gostava muito do Silva, na época, no primeiro EP dele, e eu queria umas coisas de violino e tal. E que na época ele tocava violino. E, enfim, coloquei essa música. Mas eu não me lembro sobre sobre o que eu pensava na letra. Eu me lembro só algumas coisas de tipo. Eu gostava muito de Video Hits, tem uma música chamada Você, da Video Hits, que tinha algumas partes desse negócio de esperar, enfim. Escutem, talvez vocês não entendam. Reticências é uma música que eu fiz na época da banda e a gente acabou não tocando ela, eu não sei porquê. Eu fiz com. Eu me lembro que tava na casa do meu amigo, esse meu amigo Alfredo, e ele tava namorando uma menina na época, e ela gostava de cantar, e aí a gente tava cantando umas músicas juntos e tal. A gente encomendou um pastel, e eles foram buscar o pastel que tava pronto. E aí nesse intervalo eu fiz essa música pra ela cantar junto comigo. Então, tipo, sei lá, 5 minutos eu fiz essa música e aí ela chegou, a gente cantou, gravou e nunca tocou com a banda. E depois quando eu tava gravando, eu fui procurar algumas demos e eu achei a demo dessa música e resolvi gravar. Enfim, eu gosto dessa música. Só uma música que eu escrevi pra minha mãe, assim, é uma música bem triste, fala sobre perda, assim. Ela é meio depressiva, meio, sei lá, é um sentimento meio complicado. E, enfim, a gente gravou e lançou como single. Na época eu não tinha muita consciência de single, mas foi uma das que eu coloquei na internet que as pessoas se emocionaram, assim, muito. Eu lembro que muitas pessoas vieram me falar e, tipo, entre elas um cara veio me falar que, tipo, casou com essa música, com a música entrando. E era a música do namoro dele e tal. E eu achei meio triste, meio bizarro, mas fiquei feliz. Com você, foi a música que eu escrevi com o Luciano Guide também, que eu fiz o refrão e aí mandei pra ele que eu não sabia o que fazer. E ele fez o começo, aí e a parte C. E eu gostei muito e peguei e escrevi a parte B, que era o segundo verso. E juntei tudo, fui pro estúdio, gravei e ficou muito massa, porque eu gosto muito dessa música, uma música muito bonita, na minha opinião. Mona Lisa era uma música que eu queria ter, era um poema que eu tinha escrito antes de ser músico, foi lá por 2010, antes de entrar nessa coisa de querer ser músico, em 2010 eu lancei um livro. Eu tinha um blog e aí eu escrevia muita coisa, muitos textos soltos e tal. E aí eu publiquei um livro porque sei lá, uma vez uma guria comentou, tu não pensa em publicar um livro? Eu nunca tinha pensado, achava que era impossível. Acabei publicando um livro independente, foi bem legal. Vendeu mais do que eu imaginava que ia vender pra minha cidade. E, enfim, rolou várias coisas e um dia eu falo sobre esse livro, que foi bem legal, assim, que rolou com ele. Mas nada grandioso, mas pra mim foi legal. E aí tinha um poema chamado Mona Lisa e eu queria uma música que tivesse uma letra mais poética no disco. E aí eu coloquei essa música só porque eu queria que tivesse uma coisa mais poética pra fechar o disco. É isso. Aí lancei esse disco em 2014, em maio de 2014. Fiz alguns shows com umas bandas, assim, fiz 3 shows com bandas com integrantes diferentes pra testar como eu ia fazer show. E em agosto, setembro, agosto acho que foi. Na época eu tava tentando fazer de tudo pra divulgar meu trabalho, assim, como até lancei esse disco um site chamado do Sr. F, que é do Fernando Rosa, que eu achava massa pra caramba, porque eles lançaram Super Guides. E ele achou muito legal o disco, veio falar comigo, muitas pessoas acharam o disco legal e tal, e começaram, tipo, a falar que eu era meio que revelação da música gaúcha, sei lá o que e tal. E meio que eu achei massa, sabe, mas nunca subiu a cabeça, assim, nova revelação da música e tal. Foi bem legal, o disco entrou na pré-lista dos Açorianos, que é um prêmio da música gaúcha. E na época eu colocava, tipo, fazia de tudo pra tentar divulgar, assim, o disco. E eu acabei me inscrevendo num programa de TV, porque o Thiago me falou, Thiago Heinrich, que toca comigo, e meu produtor, ele me falou, tem um programa aí de música autoral, porque tu não te inscreve e tal. E aí eu me inscrevi e acabou que eu fui selecionado. E fui pra esse programa, de 7 mil concorrentes, eu acabei indo pro programa, e era só de música autoral, numa gincaninha, chamado Breakout Brasil, tem no YouTube. Eu canto mal pra caramba e eu percebi que eu cantava mal. Precisava seriamente fazer aulas de voz. Porque eu nunca tinha meio que... não. Eu trabalhava numa fábrica de calçados desde 2002, 2003. E música era meio que um hobby, assim. Eu queria muito fazer, mas era hobby, assim.
Daí fui pro programa, ganhei o programa e eu recebi muita crítica por ser desafinado e tal. E realmente eu era muito desafinado. Ainda sou, mas eu era bem pior. Aí eu comecei a fazer aulas de voz, assim. Foi bem importante pra mim. Acho que eu já melhorei bastante. Mas acho que é bom ter essa consciência do que a gente pode melhorar sempre, né? Rolou o programa, aí a gente assinou o contrato com a gravadora. Eu saí do trabalho, meu cunhado, que era o dono da fábrica, chegou: acho que tu tem que fazer isso aí da tua vida e a gente vai te dar força e, enfim, vai lá. E eu saí da fábrica em 2014, 2015 eu era um cara que, tipo, um cara que fazia música pro hobby e trabalhava numa fábrica de calçados. Eu virei o cara que vivia da música. Então, em 2015, eu tinha empresário, tinha gravadora, tinha advogada cuidando dos contratos, tinha um cara cuidando do planejamento, tinha banda, tinha hold, tinha tudo que era legal e eu não fazia ideia e eu fiquei meio perdido. Mas eu achei massa, não, acho que em nenhum momento meio que subiu a cabeça, assim, porque tinha várias pessoas massa assim do meu lado pra meio que me puxar pro chão quando eu precisava. Então, em 2015, no programa eu conheci o Lucas Silveira, da Fresno. Ele foi jurado. E um dia ele tinha tweetado sobre esse meu primeiro disco, assim: pô, esse Jeff é legal. E colocou uma música minha. E eu, na época, eu não seguia o Lucas, não conhecia muito a Fresno, não acompanhava. E aí eu achei massa e falei com ele. Ele: pô, vem gravar aqui em casa um dia. E eu: tá, massa. Tipo, lá em Três Coroas, que é a minha cidade. E fui. Deixa eu ver. Tá, e aí fui pro programa. Chegando no programa, o Lucas era um dos jurados. E aí no primeiro dia que a gente tocou, acabou o programa, ele falou: meu, vamos gravar lá em casa aí. E eu: pá, massa. Tipo, beleza, se eu não ganhar esse programa aí, eu vou gravar lá com ele. E acabou que ganhou o programa. E acabou que o pessoal da gravadora não sabia o que fazer de quem chamar pra produzir o disco. Eles queriam que a gente produzisse sozinho. E eu falei do Lucas. E enfim, acabou que eles fecharam com o Lucas pra produzir, pagaram o Lucas lá. A gente ficou 15 dias aqui em São Paulo. Na época era lá em São Paulo, agora eu tô aqui em São Paulo. A gente foi pra casa dele, ficou gravando esse disco. Ele me pediu as demos, assim, e aí eu tinha, como eu tinha mesmo lançado o disco leve, era muito recente pra gravar um disco de 10 músicas novas. Então, tipo, ia matar, então, pô, nem tinha conseguido trabalhar pra colar, nem tinha conseguido trabalhar leve, que eram músicas que eu acreditava muito. Então a gente resolveu pegar 5 dessas músicas e 5 músicas novas. Então, 4. Eu já tinha algumas assim prontas, né? Que até não entraram no leve porque não deu tempo. E outras eu tava escrevendo na época. Enfim, tudo que eu tinha de demo eu mandei e a gente acabou escolhendo essas músicas. E o pessoal da gravadora só pediu que a gente escrevesse uma música juntos. E aí depois eu falo sobre essa música. Em 2015, em junho, se não me engano, julho, saiu meu segundo disco chamado Interior. O leve foi porque, eu não sei, eu achava legal ter essa temática do leve, a capa dele também tem uma mulher flutuando, foi coisa do Léo Lage. O interior a gente tava pensando muito, assim, como chamar o disco. Eu e o Lucas a gente tava quebrando a cabeça, assim, na real eu tava quebrando e falava pra ele. E o interior foi porque eu lembrei de uma conversa, eu tava um dia andando de carro, meu empresário era de Porto Alegre, eu era de Três Coroas, eu ficava, tipo, toda semana indo pra lá. E um dia nesse meio do caminho, eu voltando pro interior, e eu lembrei de uma conversa que eu tive com um conhecido meu que tem banda, que é lá do sul, que ele falou assim: Jeff, fui pra tua cidade, aí em Três Coroas, e eu entendi tua música. Daí eu: que legal, por quê dele? Essas coisas que vêm do interior, né? De tipo, de ser do interior, de falar, de comunicar desse jeito mais simples. E eu lembrei dessa conversa, essas coisas que vêm do interior, daí eu pensei: poxa, interior, sabe? Acho que é isso, tipo, eu sou um guri do interior. As músicas falam do meu interior. Eu sempre pensei muito, antes de falar sobre o mundo, de querer mudar o mundo, eu gostava muito de falar sobre o que eu tava sentindo, assim, sabe? Eu acho que uma coisa que eu aprendi com Kurt Cobain foi em escrever em primeira pessoa. Tipo, a chance de tu escrever em primeira pessoa, as pessoas se identificarem é muito maior, assim. Então, eu sempre gostei muito de escrever em primeira pessoa. Bom, vamos lá, faixa a faixa do interior. Pra depois, a música que abre o disco foi a última música que a gente gravou. E foi uma das músicas que eu queria muito que entrasse no leve, mas como já tinha 10 músicas, eu queria que fossem 10, não fossem 11. Essa música eu gostava bastante, a gente tocou em show, assim, a gente tocou num show e tinha um zoô no final
que depois eu descobri que era igual ao da Banda Mais Bonita da Cidade, que a gente tocou no programa e era igual ao da Banda Mais Bonita da Cidade, alguém falou isso e eu fiquei muito chateado. E aí quando a gente foi gravar o disco, eu tinha que mudar os zoô, então eu criei, na hora de gravar os zoôs, no final, eu criei meio que na hora, assim, o Lucas gostou. A música tem várias homenagens, assim, que eu fiz pra alguns amigos que, tipo, tinha um amigo que gostava muito de ouvir as histórias das pessoas, assim, ele me falava. E aí eu coloquei, me conte sua história e me diz o que aconteceu, me fale a verdade, nem que seja pro meu mal. Eu pensei na minha irmã quando eu escrevi essa frase, que minha irmã sempre foi muito de falar o que ela pensava, assim, doa quem doer, e na verdade sempre doeu muito, assim, as coisas que ela me falava. Então, eu sempre, sei lá, sempre preferi que as pessoas fossem honestas comigo e falassem a verdade. Então, essa frase eu escrevi pra minha irmã, me fale a verdade, nem que seja pro meu mal. Senta aqui um pouco, era por causa da música do Los Hermanos. Senta aqui que hoje eu quero te falar. Tá, enfim, senta aqui um pouco, me diz o que é que aconteceu. Senta aqui um pouco. O que é que foi? Ah, o que é que foi, o que é que há? É uma frase do Seu Madruga que eu queria colocar numa música em homenagem a um outro amigo meu chamado Fred, que era meu colega de faculdade, que me incentivou muito no começo. Ele gostava muito das músicas e botava muita pilha, assim. E eu quis colocar essa homenagem pra ele porque ele gostava muito do Chaves. E eu coloquei o que é que foi, o que é que há, que é a frase do Seu Madruga, em homenagem a ele. Com essa sua cabeça que não quer mais descansar foi por causa do Fábio Júnior, uma música do Fábio Júnior. Eu queria fazer um recorte de várias homenagens, assim. Acabou que rolou. E no final, se não tiver nós dois, era uma música que eu gostava do Silva que falava sobre. Acho que era Amor pra Depois, que me ficava nessa. Tipo, o que seria um amor pra depois, sabe? E aí eu escrevi essa música. Assim. Com vários recortes. E a curiosidade da gravação, quando a gente foi gravar a música, na hora de fazer o final. O Lucas falou, chega e canta com toda a tua força. E beleza, eu sentei um palmo do microfone e eu gritei. Aí ele ficou muito apavorado com os fones, o Lafico também, que era um engenheiro de gravação. E eles simplesmente me mandaram sair da sala pra gravar. Então, o microfone tava num lugar e eu tava, tipo, do outro lado da sala. E aí eu fui gravar. E daí ficou muito alto e eu tive que virar de costas pro microfone. De tão alto que tava. Mas beleza. Descobri que eu tenho uma caixa vocal que é privilegiado, talvez. Por aí é uma música que eu escrevi pra um amigo meu tocar. E aí eu mandei pra ele, pô, eu escrevi essa música, acho que tem meio que tua cara. Tipo, na época eu queria que outras pessoas gravassem minhas músicas. E aí eu pensei, eu vou fazer meio que uma música meio skunk, meio Nando Reis, e assim, eu vou mandar pra ele e tal. E não sei, nunca me respondeu. Talvez ele não tenha gostado. E eu gravei uma pré dela e mostrei pro Lucas, e o Lucas adorou. A gente mexeu no beat dela, era um pouquinho mais lenta, e a gente gravou. E o Lucas achou que ia ser o sucesso do verão, e não foi. Pra colar, eu falei, Leve também. Rê Me Acredita foi a música que o cara do estúdio falou, o cara da gravadora falou, eu quero que vocês façam uma música juntos. Aí a gente tinha 10 dias na real, a gente foi 10 dias de gravação. E a gente falou, tem que fazer uma música e tal. E o Lucas começou a me pilhar muito, tipo, tu tem que pensar uma coisa que vai gravar na cabeça das pessoas. Tipo, uma palavra, uma frase que, tipo, que seja uma hashtag, que tu possa usar de hashtag. Na época que ele me falou isso foi na virada do ano e eu me lembro que eu não dormi, assim. Todas as minhas férias de 2014 e 2015 foram horríveis, porque eu fiquei apavorado sem dormir, pensando que em janeiro a gente ia gravar o disco. Eu pensei, pô, a gente vai gravar um disco numa gravadora e eu preciso dar uma música que seja um hit e não sei o que. Eu fiquei apavorado, eu não conseguia dormir. E enfim, aí eu cheguei pra ele e falei essa frase, Rê Me Acredita, que foi um amigo meu que um dia me falou isso, que a gente precisa remar e acreditar. E eu me lembrei disso e não dei os créditos pra ele, desculpa, Marcinho. Mas, enfim, coisas que acontecem. Pessoas ficam falando frases pra gente. A gente tá sempre roubando coisas. A gente é compositor, a gente produz coisas e a gente tá sempre roubando. Isso eu aprendi depois lendo um livro chamado Roube como um Artista, que eu indico pra vocês. Leiam esse livro que vai fazer todo sentido na vida de vocês. E a gente chegou, beleza, tinha que fazer essa música. Eu não sabia o que fazer, a gente ficou nessa, tipo, o que a gente fazer e tal. Aí o Lucas fez a música e começou, tipo, agora a gente tem uma melodia aqui, tem que ter uma letra. E no último dia de gravação, a gente tava no sítio lá dele.
E eu falei, cara, a gente precisa fazer essa música. E ele, pois é e tal. E eu sentei, eu não sabia sobre o que falar. A gente definiu o tema de Remar e Acreditar. Seria uma coisa meio náutica, assim. E eu peguei um livro do Paulo Leminski que eu tenho, que eu gosto muito, que acho que é Toda Poesia, pode ser? Que é um livro que eu gosto de abrir e ficar lendo aleatoriamente, porque ele me destrava, assim. Eu gosto dele por causa disso. Tipo, eu começo a ler e começa a vir coisas na minha cabeça. E eu, tipo, abri o livro, comecei a ler e daqui a pouco uma palavra surgiu e eu comecei a escrever a música. E aí eu fiz a minha parte e mostrei pra ele, eu escrevi isso aqui, o que tu acha? E ele gostou, tal, me mandou gravar. Eu já sentei e gravei minha voz. E ele pegou o caiaque e saiu e foi no nadar, assim, foi remar. E ele chegou, tô pensando na minha parte, tal. Ele chegou, sentou e escreveu a parte dele. E ele usou umas palavras que eu não gostei muito e tal. E eu pedi pra ele mudar e a gente ficou nessa de tentar se convencer. Mas foi uma experiência bem legal, porque compor juntos, eu sempre falo pra quem escuta, é abrir mão do ego. Então ele teve que abrir mão um pouquinho do ego dele. Tipo, eu vi um guri falando pra ele não usar a palavra casco, não usar a palavra timão. E teve outra palavra que ele usou que eu não gostei. E eu tive que convencer ele, tive que entrar na mente dele. E a falar que, tipo, casco é tartaruga ninja. Aí ele mudou, tipo, que era naufraguei meu casco em águas calmas. E eu falei, não, meu casco é tartarugas ninjas. Aí ele ficou meio bravo comigo e ele mudou, tipo, naufraguei meu corpo em almas rasas. E, tipo, ficou muito mais bonito. E aí ele também tinha o Timão, não sei o que no Timão. Eu falei, pô, Timão é Corinthians, o pessoal vai achar engraçado. Aí ele ficou meio bravo comigo de novo e aí mudou pra uma coisa muito melhor. Enfim, aí foi. Aí tinha a segunda parte que tinha que ser feita e a gente não sabia. Enfim, aí eu fui gravar a voz de novo e eu peguei e sentei, abre aí que eu vou gravar essa parte. Ele, tá, mas você escreveu? Ele falou, não, chega aí que eu vou cantar. E aí eu cantei. Que eu não me lembro agora como é que é a letra da segunda parte, mas eu meio que fiz na hora, assim, e aí eu escrevi a parte dele também, e ele gravou, e enfim, rolou a música. E foi uma música que meio que deu um boom, assim, as pessoas meio que no Brasil começaram a saber quem eu era. E acho que depois de uma semana que a gente lançou essa música, tinha um menino mandou uma foto com ela, a Remy acredita, tatuado no peito. E eu peguei e mandei pra ele, mandei pro Lucas e falei, beleza, deu certo. E aí, sempre que eu vejo as pessoas com a tatuagem, com essa música, ele me falava, tipo, as pessoas têm que tatuar a letra. E aí, enfim, rolou e deu certo. Então pra Laura eu falei, quando você voltar também, o Lucas quis mudar e na época eu fiquei meio chateado que ele... Foi a primeira música que ele mexeu, assim, ele começou a colocar umas coisas meio eletrônicas, assim, eu não gostei. E eu tava lá na casa dele, eu tava meio brabo, assim, porque ele tava mexendo nas músicas. E tava mexendo nas músicas do jeito que eu não tava gostando. E aí eu me lembro que ele me chamou pra cozinha de canto, assim, a banda tava junto e tal, e ele me chamou sozinho e me falou assim, Jeff, eu acredito muito no teu trabalho, muito, eu acredito muito nas tuas músicas. Eu só te peço pra acreditar no meu trabalho, eu sei o que eu tô fazendo. E aí foi, tipo, foi meio que um tapa na minha cara e eu, tá, beleza, tem alguém produzindo meu CD, não sou responsável por essas músicas, e foi um processo muito louco, porque antes eu, tipo, produzi todo um disco sozinho, com um amigo meu, e aí tem uma pessoa te falando o que fazer com as tuas próprias músicas foi muito louco, mas foi muito massa, assim, aprender a trabalhar desse jeito. Então, aprendi, entendi, e aí rolou super legal, eu entendi o disco, e, enfim, deu tudo certo. Intervir foi a música que eu mais gostei de escrever, eu fui pro estúdio, eu tinha uma sessão no estúdio pra gravar e aí quando eu tava me ajeitando pra pegar o violão, a música simplesmente caiu na minha cabeça. Aí eu peguei um papel, escrevi toda a letra e o refrão era diferente. E aí eu cheguei e mostrei pro Thiago e ele falou, realmente o refrão, tipo, eu não tinha gostado do refrão. E ele, realmente o refrão não tá legal. Aí a gente não gravou ela. E eu cheguei em casa, deixei um tempo parado, que eu acho que é muito importante deixar a música maturar, assim, sabe? Deixar um tempo, tu ficar maturando ela na tua cabeça, tu ficar ouvindo, tu ficar cantando. Se ela não ficar na tua cabeça é porque ela não é boa. Se ela ficar na tua cabeça é porque, tipo, vale a pena investir nela. Pelo menos minha forma de pensar, assim. Eu sempre, tipo, se ficar na minha cabeça, pô, talvez a chance de ficar na cabeça das outras pessoas é maior. E se pra mim ela é meio descartável, tipo, se ela fizer sentido dentro do disco, beleza. Mas se ela não fizer, eu não gravo. E aí Intervir é uma música que aí eu mudei o refrão, consegui colocar
uma coisa que eu sempre quis colocar, que era tipo, não deixe ninguém intervir no teu sorriso, sabe? Ter uma palavra forte, que era intervir. E colocar de um jeito forte e delicado. Eu sempre gostei muito de coisas fortes e delicadas, assim. E aí eu mandei pro Lucas e ele, meu, essa música é linda. Parabéns. Eu, poxa, que massa. E aí o dia que a gente foi gravar, ele mandou apagar todas as luzes, assim, no sítio. E ele assim, ele tava ele e o Lafico no computador. E ele só falou assim, canta com o coração. E eu, tá, beleza. Aí eu fechei os olhos, cantei a música. Quando eu terminei de cantar ela, ele tava chorando. E, tipo, ele tava secando as lágrimas, assim. E aí foi muito impactante pra mim. Eu pensei, poxa, tipo, a pessoa tá aqui do meu lado já se emocionou. Acho que as pessoas podem se emocionar com isso, sabe? E sempre que eu toco ela e alguém. Eu vejo as pessoas, sei lá, cantando com o coração, assim, fechando os olhos pra cantar. É sempre uma reação muito boa, assim, pra mim. Sempre fico muito, muito feliz, que eu gosto muito dessa música. É a minha favorita do disco. Aí com você, eu já falei sobre. E Faz era uma música que a gente tocava com a minha banda. Às vezes a gente tocava, às vezes não. E acabou que ela sobrou. E a gente tinha gravado uma pré dela e o Lucas gostou, mudou algumas coisas nela e a gente gravou. É uma música que eu particularmente não gosto muito de tocar ela, não gosto muito dela, porque acho que ela já passou, assim. Eu compus ela acho que em 2005, 2006, 2007, sei lá, por aí. E eu pensava muito no meu pai quando eu escrevi ela. E tem bastante coisas ali pra ele. Eu sempre, tipo, a maioria das minhas letras são vários significados, assim, pras pessoas. São trechos, assim, cada trecho é alguma coisa pra alguém, assim. Eu gosto de fazer pequenas homenagens, assim. E essa música, eu pensava no meu pai e também pensava num amigo meu, que ele tinha um amigo que meio que manipulava ele. Ele era um cara bom, mas o amigo dele fazia ele fazer coisas ruins. Então, tipo, sei que meu coração é bom, mas deixo você guiar. Tipo, uma frase que eu escrevi pra esse meu amigo. E o resto eu escrevi pro meu pai. E o faz de conta que você nunca esqueceu tudo que viveu. Mostra o mundo que fez pra se manter de pé. Foi uma coisa que eu escrevi pra mim, assim, sabe? Tipo, a gente tem que mostrar porque a gente tá de pé, assim. Então, essa música fala sobre isso. Enfim, rolou o disco. Várias coisas legais aconteceram. Parará, parará. E aí, 2017, eu resolvi gravar um outro disco, só que eu não tinha grana. Eu tinha terminado meu contrato com a gravadora, eu não tinha grana. E resolvi fazer um EP pra fazer. Eu queria fazer um disco, eu queria fazer um projeto de financiamento coletivo pra um disco. Porque eu não tinha grana e tal. Só que como eu tava 2 anos sem lançar nada, na época a gente não tinha essa mentalidade de ficar lançando singles e tal. Eu precisava de grana pra fazer um disco, só que, tipo, tava tudo meio parado, então eu precisava fazer alguma coisa que chamasse as pessoas pro projeto, lembrasse que eu existo pra lançar um disco. Então eu peguei e pensei, vou lançar um EP. Nesse EP aconteceu uma coisa meio engraçada, porque uma mulher que trabalhava na Sony, ela foi pra Globo, e aí meu empresário falou com ela pra colocar uma música na Malhação, e ela pediu um folk bem animado. E aí eu peguei lá na hora, fui no estúdio com umas sobras que eu tinha, demos e tal, e eu gravei uma música chamada Mundo a Dois, que um amigo meu tinha gravado ela, tinha me pedido uma música, e ele gravou ela, só que ele fez uma versão meio diferente. E eu pensei, essa música aqui eu vou reaproveitar ela e vou fazer uma versão folk e tal, e vai entrar na Malhação. E acabou que ela tava nesse processo pra entrar na Malhação, e ela ficou, tem uma reunião aqui com o pessoal e tal, foi. E nisso passou umas 3 semanas, 4 semanas, eu acho, e ela falou que ela tava saindo da Globo, porque ela ia pra Alemanha casar. E aí meio que me quebrou as pernas, porque a gente não tinha mais alguém pra me ajudar lá. Enfim, a música não entrou na Malhação e ficou meio que de sobra, assim. E eu também não queria queimar músicas, eu queria lançar um disco, eu queria lançar um EP com músicas legais, mas que não queimasse músicas pro disco quando eu fosse lançar. Então ela tinha Mundo A2, que era essa sobra. Tem Menina, que é uma música que a Duda Rocha, que é uma artista lá do Sul também, ela queria uma música. Eu quero gravar uma música tua, eu queria que você escrevesse uma música pra mim. E aí ela tem um projeto que é bem feminista, assim, e tal. E eu pensei, eu tenho que entrar nesse mundo pra poder escrever pra ela. E ela queria uma baladinha. E aí eu comecei a assistir, eu gostava muito de ir numa locadora, na minha cidade tinha locadora. Isso, sim, coisa antiga. E eu pegava vários DVDs e eu chegava pro pessoal e falava, eu preciso de filmes assim. E aí eles me indicavam vários filmes e aí eu peguei, enfim, sobre tema de mulheres fortes e tal. E eu assisti aquele Azul é a Cor Mais Quente. E escrevi essa música. Eu pensei muito na minha sobrinha também. Coisas que eu gostaria de dizer pra ela. Sobre essa coisa de ser livre, sabe?
E eu usei uma frase de um texto do meu livro que é apenas faça o que couber no seu coração. Apenas faça o que couber no coração. Que era uma frase que eu gostava muito. E eu tinha uma amiga fotógrafa que gostava muito dessa frase também. E aí, como eu tava fazendo homenagem pra várias pessoas, eu pensei, vou colocar essa música aqui. Por essa minha amiga que também, que ela é forte pra caramba. E ela vai gostar dessa música. E ela vai ouvir essa frase. E ela vai saber que, tipo, que foi pra ela também, sabe? E é sobre essa força da mulher, né? Então essa música acabou que a Duda gravou. E eu gostei e acabei, tipo, tinha a demo dela. E eu pensei, quem sabe eu coloco essa música no EP pra ela não ficar perdida. Aí eu coloquei. Tem o Melhor de Nós, foi uma música que eu escrevi com o Neco. Que também eu tinha, sei lá, tinha assistido A Culpa é das Estrelas. Um filme bem adolescente, mas que eu achei muito bom. E chorei muito. E aí eu comecei a escrever essa música por causa do filme. E aí o Neco um dia me mandou mensagem que ele pra gente fazer uma música pro Dia dos Namorados pra uma rádio lá. E aí eu mandei pra ele essa música que eu tinha, ele escreveu a parte dele e não tinha ficado legal. Eu falei pra ele, não ficou legal, tal. A gente meio que brigou. Eu acho que a gente até falou sobre isso no episódio dele. Enfim, escutem lá o episódio com o Neco. E aí acabou que a gente foi pro estúdio, gravou a música, ficou linda e tal. Um monte de gente tatuou essa música também, uma música que eu acho muito bonita. E também tem uma música que chama Onde Foi, que a gente fez um programa de TV. A gente chegou, era um programa aqui em São Paulo, no canal Mix, acho que era. Não, na Play TV. E aí a gente tinha um artista lá que a gente tinha que encontrar e tal. Enfim, eram 2 dias de gravação e no último a gente tinha que fazer uma música juntos. E o estilo dele era completamente diferente do meu. E aí pensei, vou ver alguma coisa que ele gosta, que eu também posso gostar. E aí eu pensei e tal, e enfim, achei. E eu pensei, vou escrever uma música nesse estilo. Ele falou que ele não era muito letrista, que ele gostava de fazer a música. Então, beleza, a letra é minha. Daí a gente tinha 3 câmeras em cima da gente, eu tinha que escrever essa letra. E aí eu escrevi, me deu start assim, pensei, vou escrever sobre um final de relacionamento, sei lá. E aí eu comecei, escrevi a letra, mostrei pra ele, cantei. E ele começou a chorar. E eu perguntei o que tinha acontecido. E ele falou, eu tô passando exatamente por isso que tu escreveu. E aí eu achei, nossa, achei muito louco. Porque eu tava, tipo, tri bem assim no meu relacionamento. E era sobre um final de relacionamento. Só que acabou que, tipo, sei lá, essa sintonia, sei lá, o que pode ser. E aí a gente foi ensaiar a música, né, antes de gravar, era um programa, né. E aí no ensaio ele não conseguia cantar porque ele tava chorando muito, assim, ele ficou muito emocionado. E eu achei bem legal e, enfim, acabou que essa música a gente tinha feito pro programa e aí eu gravei ela como eu tinha uma pré dela. Eu gostava muito de fazer prés, assim, eu ia no Thiago, no estúdio desse meu amigo, e já, vamos gravar essas prés, assim, eu sempre gostava de deixar meio prontinhas as músicas, assim, pra quando fosse gravar valendo já ter tudo meio na ideia, assim. E aí acabou que a gente pegou essa música e colocou no EP. Depois rolou o financiamento coletivo, fiz o disco, parará, e aí tô aqui que vou fazer faixa rapidinho do Solar, que é o meu disco mais recente, foi 2018, maio de 2018 também. Solar, a primeira música eu escrevi com alguns amigos meus, que eu tinha a ideia da música, o tema, e sobre o que eu queria fazer. Eu lembro que eu vi um trailer de um filme e aí tinha um zoô e eu, poxa, é isso que eu quero, só uma bateria assim, vai ter um zoô assim. E aí eu precisava da letra, precisava da música. E eu tinha o refrão. E aí eu convidei alguns amigos meus, a gente fez uma session de composição, acho que foi uma das primeiras sessions assim que eu fiz. E aí foi, a gente escreveu a primeira parte. E aí meio que se dispersou, e eu tinha a primeira parte, eu tinha o refrão que eu tinha feito, e eu cheguei em casa, passou, sei lá, uma semana, eu fiquei tocando essa música. Aí um dia abri o bloco de notas, fui tocar essa música, e simplesmente saiu a segunda parte. Eu escrevi toda a segunda parte, montei ela e gravei, enfim. Até o fim, aí era a música que eu tinha consciência que ia ser a música de abertura do disco, assim, sempre, desde o começo eu sabia que ela era a música pra abrir o disco. Até o fim, eu assisti um filme chamado Amor e Outras Drogas. Eu achei muito legal e depois desse filme eu escrevi essa música. E também ela era um pouco diferente. A produção dela era mais, sei lá, mais violão. E aí na hora de gravar, eu gravei a pré. E aí o Thiago mandou, viajei na tua música, pode ser que tu me odeie, mas tá aqui, dá uma escutada. E eu achei genial, ele assim, fazer um lance mais indie rock, assim, e tal. Que provavelmente tu não vai gostar. E eu achei muito massa, eu falei, cara, é isso, parabéns, beleza, tu acertou mais uma. E acabou que a música ficou dessa produção dele. Melhor de Nós, já falei sobre.
Feito Amor, era uma música que eu tinha o refrão, e aí eu até tenho as demos assim no celular, tipo, há muito tempo já, acho que 2015, 2016, acho que eu tava escrevendo ela, e eu não conseguia fazer o começo da música de jeito nenhum, não sabia como ia começar a música, não fazia ideia, só tinha o refrão e a mensagem que eu queria passar, assim. E aí eu juntei com um cara, e a gente tentou compor, um amigo meu músico, não rolou, eu fui com outro, tem essa música aqui, tem esse refrão, e mostrei, acabou não rolando. E um dia eu ouvi essa frase, lá, faz sentido, não sei o que, e eu, pá, é isso, sabe? Faz sentido a gente se amar, faz sentido a gente, tipo, faz sentido. E aí eu queria colocar isso e eu montei toda a letra na hora, assim, primeiro eu peguei papel, me lembro que eu montei ela em blocos, assim, e aí depois eu organizei como ficaria mais legal de cantar ela. E eu sempre gostei muito de colocar, tipo, coisinhas assim, tipo a pontinha do nariz. Eu sempre quis colocar, tipo, sorriso de ponta a ponta que eu coloquei quando você voltar. Então eu consegui colocar na pontinha do nariz e eu fiquei muito feliz. E quando eu também na letra tem homenagem aos Beatles, né? Tipo, a gente só precisa de amor, tipo, all you need is love. Tudo que você precisa é amor e a gente só precisa de amor. Era o que eu queria colocar. Tipo, tinha que fazer uma homenagem aos Beatles, então essa música tem várias homenagens também, como quase todas as minhas músicas. E entre os Beatles também, a produção dela eu pensava muito na Faced, não sei como é que se fala, Faced, sei lá. Naquela música 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 dela. Então se você for ouvir, provavelmente vai achar alguma coisa meio parecida. Realmente pensando nisso. A Meno era uma música que eu tinha já, e ela era bem calminha, bem depressiva, assim, era, tipo, tinha um refrão, tinha a primeira parte, o refrão. E eu gostava dela, achava bonita, mas faltava alguma coisa. E aí eu fiquei amigo da Ana Caetano, da Ana Vitória. A gente ficou amigos em 2015, acho que foi 2014, 2015. E ela participou, tipo, as meninas participaram do meu show, nos primeiros shows aqui em São Paulo. E na época elas estavam começando também. E aí, nessa amizade, eu mandei pra ela, falei pra ela, tem uma música assim e tal, queria ver se tu não poderia me ajudar. E eu mandei pra ela e ela mudou totalmente a música, assim, colocou mais bem pra cima a música, fez, tipo, mudou a levada e tal. E escreveu uma parte, mudou um pouco a letra. Enfim, mandou e eu achei massa. E aí quando eu fui gravar o disco eu pensei, poxa, eu tinha que chamar a Ana, mas agora, tipo, elas estão muito bombadas, como é que vai ser? E ela, não, com certeza, eu quero participar e tal. E aí o empresário dela também, o Felipe Simas, foi muito querido, deu tudo certo. Ela foi para Porto Alegre e a gente foi pro estúdio e a gente escreveu a parte C juntos. E foi muito legal. Me lembro que ela chegou com a parte. Ela assim, tem uma ideia, mas talvez tu não goste, mas talvez seja meio brega. E aí ela mostrou, eu achei muito bonita. E a gente meio que terminou ali e tal, e ajeitou, e já gravamos a parte dela, a voz dela e tal, gravamos a bateria, o violão e tal, enfim, a gente gravou o que dava pra gravar com ela, e aí depois o resto eu terminei no estúdio, e foi muito massa, tipo, essa música abriu muitas portas, assim, muita gente passou a conhecer meu trabalho, foi muito legal, assim, toda a repercussão dessa música. A menina, eu já falei, tava no EP, mesmo era uma música que eu queria fazer meio Siren Color, assim. É uma música que também, eu escrevi a letra tudo numa tacada só, que eu abri o bloco, eu tava ouvindo alguma música e sei lá, de alguém, e o cara falou mesmo que não sei o que, e eu, poxa, mesmo. E aí eu, pá, beleza, comecei a escrever a letra sobre mesmo, e aí na época eu tava ouvindo muito uma música do Mumford Sons chamada Believe, e eu tava tentando tocar ela, e eu pensei, já tô tocando, eu vou tocar essas notas aqui. Eu peguei, mudei o tom e comecei a tocar em cima das notas que era da música, e aí, tipo, já fiz a música na hora, assim. E rolou, e aí depois eu quis fazer uma homenagem ao Coldplay também, com uma música que eu gosto bastante, que é Green Eyes. Que a música, ela tem todo um jeito e depois ela muda completamente, fica toda animada, e eu fiz isso pensando nisso. E também usei um lap steel, pedi pro Thiago usar um lap steel em homenagem a uma música do Siren Color que eu gosto bastante. Então, Mumford Sons, Siren Color e Coldplay. Monstro, monstro, monstro. Era uma letra bem pesada, assim, ela é bem depressiva. Também eu tinha feito ela, mas não sabia o que fazer, assim. Foi a música que mais demorou pra gente produzir, porque a gente tentou fazer umas 3 vezes ela e não ficava legal, assim, a produção dela. Não tinha muita certeza. Eu gostava muito da letra e do refrão, mas a gente não tava acertando a mão na produção. A gente fez lá várias versões. Não rolava, assim. E aí a gente tinha acho que mais uma sessão ou duas pra terminar o disco. E o Thiago me falou, vamos pensar nessa produção aí, dar uma estudada e tal. E eu, tipo, cheguei em casa, peguei, sei lá, peguei Spotify, comecei a ouvir coisa.
E aí eu comecei a pirar aí na Fest. Daí cheguei pro Thiago e falei: ah, meu, vamos pegar essa bateria sim. Vamos pegar esse violão aqui da música da Feist, vamos pegar esses uns vocais aqui pra fazer isso aqui, e aí vamos fazer meio onde vivem os monstros, uma temática meio assim e tal. E montamos toda uma produção toda meio costurada assim. E acabou que ficou muito legal, eu gostei muito, muito do resultado. É uma das músicas que eu mais gosto assim do disco, e a letra é bem depressiva assim, sabe? Fala meio de depressão, de momentos tipo de não querer sair da cama, sabe? Que acontece bastante às vezes. E só que tem um refrão que tipo, agora eu sou meu próprio rei, agora eu sou o que eu quiser ser. Tipo, eu tava saindo da gravadora, eu posso fazer o que eu quiser, sabe? Ninguém vai me mandar fazer, porque quando eu entrei na gravadora, a primeira conversa que teve foi tipo, ah, vamos pedir umas músicas pra umas pessoas e tal, pegar outros compositores. E aí a gente grava umas duas, três tuas só. E eu, não, eu sou compositor, eu quero as minhas músicas no disco. Foi a única coisa assim que eu bati o pé mesmo, porque eu queria mostrar meu trabalho de compositor. Aí, enfim, rolou do jeito que eu queria. E nessa ideia do Monster é tipo de, sabe, fazer o que eu quiser, e é isso. E também, como eu tinha assistido o filme Onde Vivem os Monstros, eu queria, tipo, quem assistir esse filme vai entender um pouco, e ouvir a música vai entender um pouco dessa coisa de ser meio inquieto e de querer essa liberdade aí. Então essa música fala sobre isso. O Caminho é uma música que eu tava ouvindo Thinking Out Loud, não sei dizer, meu inglês é meio ruim, do Ed Sheeran. E tinha essa coisa, quando suas pernas não funcionarem mais. E aí eu ouvi essa frase e eu, nossa, e eu pensei no meu pai. E aí eu pensei, nossa, vou escrever uma música pro meu pai, sabe? Tipo, quando suas pernas não puderem mais correr, que meu pai gostava muito de correr. Ele gosta muito, tipo, corre, sei lá, quantos quilômetros por dia. E eu pensei, tipo, quando as pernas dele não puderem mais correr, quando os olhos dele, tipo, sei lá, sabe? Quando as pessoas começam a ficar velhinhas assim. E eu pensei nele. E aí tava chegando o aniversário dele. E eu pensei, eu vou dar um presente pra ele. Eu vou compor essa música, eu vou gravar e vou dar pra ele de aniversário. E aí foi que eu tava ouvindo o Beck também, que era um artista que eu gosto bastante, apesar de não conhecer tanto. E aí eu, tipo, pensei na bateria assim e tal, e o violão. E na época eu tava tentando tocar, eu tava fazendo alguns covers assim, e eu tava tentando tocar aquela Amor Pra Recomeçar, do Frejá. E aí tinha essa sequência de notas assim, aí eu só mudei o tom. É exatamente, compositores roubam coisas, é isso. E eu comecei a pensar nessa letra, só que eu não conseguia terminar ela. Aí eu sentei e terminei pensando nessas coisas pro meu pai, assim, tipo, quando ele for mais velhinho e, tipo, eu vou estar aqui, sabe? Minha relação com meu pai era meio complicada, assim, no começo. Ele meio que não dava bola muito pra mim e pra minha irmã. E a minha mãe meio que era mãe e pai, assim. E depois que ela faleceu, ele foi morar na Bahia. A gente ficou um tempo sem se falar, sem se ver. Quando ele voltou, a gente teve vários problemas, assim. E acabou que um dia eu tive que trabalhar com ele. E eu falei, cara, a gente tem que ficar, a gente tem que se dar bem, cara, senão não vai dar certo isso. E acabou que eu e meu pai, a gente acabou virando melhores amigos, assim. Ele mudou completamente também, ele era bem diferente, graças à esposa dele atual. Ele mudou, assim, e foi muito bom pra mim, assim, pra minha irmã. E a gente acabou ficando amigos, assim, então, tipo, todo dia eu conversava com meu pai, todo dia ele desabafava comigo, eu desabafava com ele. A gente acabou se aproximando muito, muito, muito. E meu pai, no começo, quando a gente era meio brigado, ele me irritava muito porque ele me chamava de amigo, ele não me chamava de filho. E isso me incomodava bastante, assim, porque eu não queria ser amigo, eu queria ser filho, né? Então, quando eu tava fazendo essa música, eu pensei nessa coisa da gente ter se aproximado bastante, dele ser meu amigo. E aí eu escrevi, você. E nisso, como era uma música que eu queria fazer pra ele, eu queria, como ele gosta muito de Roberto Carlos, eu queria fazer uma coisa que fosse, tipo, ou alguma coisa, que tivesse o artigo na frente. Então, eu pensei bastante. E aí ver essa coisa do caminho, tipo, um nome de música que poderia estar num disco do Roberto Carlos, não uma música, mas um nome. E aí eu usei, eu vou ser teu caminho, vou ser teu amigo até o fim. E aí eu quis usar o filho em vez de amigo só no final pra entregar, só no final pra quem era essa música, né? Então, enfim, é uma música
que eu gosto bastante. Foi bem construidinha, bem amarradinha. E tá aí. E onde foi a música que eu já falei sobre. Então é isso, dos 3 álbuns. E agora eu vou tentar voltar ao roteiro com algumas perguntas que eu sempre faço. Uma delas é o sistema para compor. Bom, o meu sistema para compor é muito louco, porque depende de como surge. Tem músicas que surgem do nada, e aí eu pego o violão, vem a melodia. Geralmente vem a melodia primeiro, e aí eu gravo e aí depois eu tento escrever uma letra em cima. Ou vem uma letra e eu anoto, aí depois eu tento encaixar a música em cima. Então eu sempre tem essas duas formas de trabalhar. Eu gosto também de, às vezes, me exercitar, sentar e fazer música. Agora que eu vim para São Paulo, eu comecei a fazer muitas sessions de composição com outros artistas. Então tá sendo muito legal. Tipo, a gente vai sentar e vai escrever uma música agora. E tá sendo um desafio bem bacana, assim. Uh, Acho que eu penso muito em sempre me abastecer de conteúdo, ler bastante, ouvir bastante música, assistir bastante filme, pra a hora que eu precisar, eu não precisar depender da inspiração. Eu acredito mais em trabalho do que em inspiração. Acho que tem que ter inspiração, eu acredito na inspiração, sim, mas eu acho que tem que ter mais trabalho do que inspiração. Então, quando eu preciso que saia, a música precisa sair. Enfim, comecei a me juntar com algumas pessoas aqui pra compor. E a gente começou a fazer bastante música e tal. E aí agora o Lucas Silveira, que produziu meu segundo disco, ouviu as músicas e me chamou pra gravar. Então tô gravando meu terceiro disco, meu quarto disco, aliás. Ahn, não sei, sem planejar, sem fazer nenhum planejamento. Sempre fui um cara que gostei muito de fazer planejamento. Todos os discos, assim, eu gosto muito de fazer planilhas. Não sou o cara do Excel, mas eu gosto muito de fazer planilhas mentais, assim, de tipo, do que tá rolando, de tal mês eu preciso fazer tal coisa, preciso pensar no projeto gráfico e tal. Eu gosto muito da parte de projeto gráfico, tanto que eu gosto muito de comprar disco ainda, CDs, né? Que eu gosto de ver os encartes e tal, e ver quem escreveu cada coisa. Eu acho que é bem interessante essa parte, assim, a gente pensar num todo, não só fazer música, assim. Acho que por ter esse lado publicitário, eu acho que é legal conhecer o todo e correr atrás de tudo, sabe? Depois que eu saí da gravadora, eu voltei pro independente, mas como eu fui um cara que sempre correu atrás, foi tranquilo, assim, tipo, no começo, os primeiros shows, tipo, tinha que vender show, tinha que produzir, tinha que fazer tudo, e eu acho que o artista não pode se limitar a só ser artista, sabe? Eu acho que se tu tem a sorte e o privilégio de ser só artista, que massa, mas muita gente não tem esse privilégio. Então tem que saber trabalhar, tem que saber correr atrás, tem que saber vender show, tem que saber produzir, tem que saber organizar um cronograma de show, tem que saber fazer a logística, é importante, tipo, eu vou fazer um show em tal lugar, como eu posso ir do jeito mais barato, que hora tem que sair, essas coisas todas tem que saber planejar. Eu odeio fazer essa parte, mas se precisar fazer, eu sei fazer. Eu acho que o que eu posso dizer para quem tá começando, não pense em ter equipes para trabalhar para ti. É muito, muito difícil alguém que tem uma equipe que trabalha para ti. Então pense em tu saber se virar, sabe? Tu ser teu próprio agente, tu ser teu próprio produtor, enfim, tenta saber fazer as coisas. Que a hora que tu tiver gente para trabalhar para ti, tu vai poder estar coordenando melhor as coisas assim. Sobre a importância de letra e mensagem, eu penso muito na mensagem que eu tô passando, se ela faz sentido pra mim, eu acho que pode fazer sentido para as pessoas. Então eu sempre penso em primeiro fazer sentido pra mim. Se é uma música que eu gosto de ouvir, beleza. Agora, compondo com outras pessoas, a gente tá fazendo o exercício de compor para outras pessoas. Tipo, vamos fazer uma música, sei lá, pra Ivete cantar. Então é bem legal essa experiência, assim, tipo, antes eu escrevia muito pra mim, assim, tipo, isso aqui não tá legal, vou pegar e vou descartar, isso aqui eu nunca vou usar. Então é legal tu deixar na gaveta isso, e se tu pensa em trabalhar como compositor, assim como eu penso, é legal ter essa gavetinha que tu pode recorrer a ela, tipo, pode ser que tu nunca vai usar essa música, mas a outra pessoa pode gravar, sempre abre essa possibilidade. Aí, sobre compor com outras pessoas também, que eu sempre falo. Tô compondo com uma galera, tá sendo bem legal. E outros artistas vão gravar músicas que a gente escreveu juntos, ou músicas minhas.
Isso é bem bacana. Tem o Rafael Otto, que é um amigo meu, que tem duas músicas que a gente fez juntos, vão estar no disco dele. Tem o Gabriel Gonti também, que é uma música que a gente fez junto, vai estar no EP dele. Então é isso, é trabalhar pra... Acho que é sempre importante um compositor não depender só dele tocando suas próprias canções, sabe? Então, o que eu posso dizer também sobre essa vida de tentar ser compositor é que muita gente oferece música, tipo, chega, pô, tem uma música aqui, já aconteceu muito pra mim, tipo, tem uma música aqui que é tua cara. Não faz isso. Tipo, eu acho uma falta de respeito oferecer música pros outros, principalmente se tu tá começando, sabe? Porque, tipo, eu acho que música são relações, são conexões. Então, tipo, se tu não tem nenhuma conexão com a pessoa, por que a pessoa vai gravar música tua? Então, tipo, e ainda mais, tu não é conhecido, por que ela vai gravar uma música tua? Pode ser uma música muito boa, mas não adianta só fazer música muito boa. Música muito boa tem um monte. Então, ah, cria conexão com a pessoa, vai no show, tenta ficar amigo dela, fica amigo dos amigos dela. Enfim, tenta criar uma conexão, chama ela pra compor junto contigo. E aí assim tu vai criando conexões com as pessoas e assim tu vai trabalhando. É o que eu penso e é o que eu posso dizer pra vocês, porque tem funcionado pra mim. Essa coisa de oferecer música quando tu é um cara que tá começando é muito chato. Então, tipo, a partir do momento que tu já tem um trabalho legal, que tu já tá fazendo teu corre e tal, aí quando tu tiver um know-how, tu pode chegar pras pessoas e oferecer, olha, fulano, aqui tem uma música, assim, assim, assim. Eu acho que vai chegar um momento que talvez eu possa fazer isso. Eu ah, não me sinto com bagagem ainda pra fazer isso, pra chegar tipo numa Ivete Sangalo, ó, tem uma música pra ti. Não. Gostaria muito que ela ouvisse minhas músicas e me pedisse uma música. Eu acho que aí sim eu tô fazendo meu trabalho bem feito. Então, tipo, pô, não fica nessa de, essa música aqui é muito boa e alguém tem que gravar. Não, velho. Tem um monte de gente fazendo música muito boa, então, tipo, relaxa, vai na tua e grava tu, coloca na internet, faz o que tu puder fazer de melhor, ou chama um brother teu que canta pra gravar essa música pra ti, mas não fica oferecendo música pros outros, principalmente quando tu não conhece a pessoa, é uma coisa muito chata. Outra coisa que eu falei também é sobre pedir para as pessoas ouvirem tuas músicas. Tipo, faz teu trabalho bem feito, as pessoas vão ouvir. Acho que tu tem que divulgar, claro. Tenta mandar para as pessoas, talvez as pessoas escutem e tal. Mas não pensa em ficar pedindo opinião. Tipo, e aí, o que, que tu achou? O que, que tu achou? Preciso de uma opinião tua. A pessoa vai te dizer se ela gostou ou não. Ou ela não vai falar nada, enfim, relaxa, tipo, faz o teu que vai rolar. Porque. E também é complicado ficar opinando sobre música dos outros, sabe? Muita gente manda música, e a pessoa, como eu disse no começo, a pessoa não quer que tu escute, a pessoa quer que tu goste. Tipo, pô, que massa, muito massa a música. E na real, às vezes nem é tão massa assim. É o que eu queria dizer também sobre fazer música legal. Tipo, dá um tempinho, sabe? Tipo, não é que tu fez a primeira música que tu fez, que é a melhor música do mundo. Até pode ser que seja a melhor música do mundo, mas, tipo, relaxa, sabe? Não adianta tu. Essa música aqui que eu fiz é muito boa. O Caetano Veloso tinha que gravar. Essa música aqui tinha que estar na novela. O mundo é muito injusto comigo. Não. O mundo não é injusto contigo. Tu que talvez não trabalhou o suficiente ainda. Então, tipo, pô, baixa a cabeça e trabalha. Faz bem feito. Um dia. Tipo, insiste. Um dia vai rolar, sabe? Um dia vai rolar. Ou não role também. Então, tipo, aproveita o caminho, sabe? Não fica, o mundo é injusto comigo. Não, não é injusto contigo. Se tu trabalhar, às vezes tem gente que tem mais sorte que os outros, mas acontece. Então faz o teu trabalho bem feito que talvez role. Mas é isso. Compõe bastante. Não é a primeira música que tu fez que é a melhor música do mundo. Escuta ela com calma, mostra as pessoas que tu gosta ou que tenham uma opinião parecida com a tua, que tenham um gosto musical parecido contigo, porque às vezes no começo tu quer mostrar as músicas pra todo mundo, e é normal isso. E às vezes a pessoa vai falar, não, essa música tá muito ruim, e a pessoa simplesmente não gosta do estilo de música que tu faz, então não adianta. Tenha pessoas de confiança, amigos de confiança que tenham um gosto parecido com o teu e mostre, pede uma opinião sincera, não se preocupe se a pessoa vai gostar, só pergunta tipo, o que que tu acha que eu posso melhorar? O que que tu acha que falta na minha música? Coisas assim acho que são relevantes, assim, sabe? Então, tipo, vai na boa, tenta fazer o teu melhor, escuta principalmente o que tá rolando, procura playlists de músicas que sejam novidades, mas também tenham consciência de um background, assim, de tipo, eu gosto de tal artista, o que que será que esse artista gosta? E aí, tu começa a criar a tua própria identidade. Acho que é muito importante tu
tu ter uma identidade musical. Não adianta tu só... Eu digo mais como um artista, assim, sabe? A gente fala bastante no podcast sobre identidade. Acho que é muito importante tu criar a tua identidade, tu saber quem tu é, saber o que tu tá fazendo. Pode demorar um pouquinho, mas acho que vale a pena esse estudo, assim, de sentar e analisar, tipo, o que eu tô fazendo, o que eu quero fazer, aonde eu quero chegar, o que eu tô fazendo, quais são os passos que eu preciso fazer pra chegar lá onde eu quero chegar. E ao mesmo tempo não quer dizer que vai dar certo, mas como eu sou um cara que gosta muito de planejamento, acho que é sempre importante, tipo, eu quero fazer o tipo de música que fulano X tá fazendo. Quem é o público dele? Como eu faço pra chegar nesse público? Quem são as pessoas que conversam com esses artistas? Quem são os pares dele? Que são os pares que eu consigo chegar agora nesse momento? Então, procura os pares desse artista e tenta se inserir nesse meio. Eu sempre gosto de pensar nessa frase do filme Cidadão Kane, que é: as pessoas vão acreditar naquilo que eu quiser que elas acreditem. Então, tipo, tenta te inserir num lugar que tu quer que as pessoas te vejam, entende? Acho que é bem importante isso. O que tu quer que as pessoas pensem de ti e como tu vai fazer para as pessoas pensarem isso sobre ti. Então, é uma dica que eu posso dar para quem tá começando. Influência de outros compositores. Então, eu no começo eu gostava muito de Legião, assim. E depois eu me lembro que teve uma fase da minha vida que eu tinha uns amigos que gostavam muito de Los Hermanos e eu não gostava. Mas eu entendia que as letras deles tinham um conteúdo bem bacana que eu achava importante eu entender e absorver pra mim. Então, eu fiz uma imersão em Los Hermanos, entender o que os caras estavam falando pra tentar refinar um pouco a minha escrita, assim. E eu acho que meio que funcionou. Então, foi uma das paradas, assim, que eu acho que me influenciaram bastante. E agora, sei lá, tem muita gente que eu escuto, muita gente fora, Ray LaMontagne, Codaline, todos os episódios eu falo, quem acompanha aí sabe o que eu gosto. Enfim, acho que é importante tu tá ligado nisso e tu tá ligado nos artistas que estão por aí trabalhando, sabe? Pessoas do teu meio também, que sejam mais acessíveis. Tipo, eu gosto muito de como a Ana compõe, a Ana Vitória, o jeito que ela escreve. Gosto muito de 5 a Seco, eu acho que o Thó é um baita compositor, ele fala de um jeito que eu gosto bastante. O Ti do Mar Aberto, que logo vai estar aqui participando também, ele tem um jeito de falar de amor que eu acho muito bonito. A gente já fez músicas juntos, vão estar no meu disco. E, enfim, acho que artistas assim são legais de, de, de ir atrás. Enfim, tem um monte de gente que provavelmente eu me esqueci agora, mas depois eu falo. Outra pergunta que eu sempre faço aqui é os recursos para compor. Então, eu gosto muito de usar caderno. Eu gosto muito de usar folha também em branco de para poder montar. Se é uma música que eu não tenho muita certeza, que eu tenho ideias do que eu vou fazer, eu gosto de trabalhar em blocos, assim. E a folha em branco me permite muito isso de jogar, de riscar, de fazer setas de um lado pro outro, coisa que o bloco de notas não permite. No episódio com o Bruno Calimã a gente falou sobre isso. Eu já escrevi em bloco de notas, principalmente nessas sessions de composição que é mais direto, assim. Então, rola, acho que o que der pra fazer a gente faz. Eu uso bastante gravador de celular também, tipo, surge uma música do nada na cabeça, corro pro gravador, vou lá, ligo e depois eu trabalho em cima, coloco nomezinhos assim, pra sempre que eu precisar buscar alguma demo, alguma coisa, eu ter meio que em fácil acesso. Depois disso eu passo pra um caderno ou pra uma pastinha que eu tenho, a letra, que eu acho que é interessante tu pegar esse rascunho que tu tem e passar pra algum outro lugar, porque eu pelo menos dou uma refinada na letra, tipo, essa aqui não tem tanta concordância com isso, eu vou mudar essa palavra aqui que talvez encaixe melhor. Acho que essa busca por refinamento sempre é legal. E eu sempre tô refinando a letra até a hora de gravar, assim. Acho que é bem importante. E outra pergunta é se eu escuto as gravações. Sim, eu escuto. Eu gosto muito de várias músicas que eu já fiz, então já me pego ouvindo bastante. Acho que quando eu gravo, principalmente, ficava pelo menos quando eu tinha carro, agora que eu vim pra São Paulo não tenho mais, que eu ficava ouvindo no carro. Tipo, se fazia sentido pra mim, provavelmente faria sentido pra outras pessoas. Então eu sempre gostei de ouvir muito o disco no carro, assim. E depois que eu lanço, é que é um processo muito demorado, né? Tipo, tu compõe as músicas, eu gravo as pressas, aí eu fico ouvindo as pressas. Aí depois eu gravo o disco, e aí eu fico ouvindo o disco, e depois passa um tempo tu não quer mais ouvir assim. Acho que é uma coisa meio natural.
Mas às vezes eu me pego ouvindo assim e eu gosto. Gosto de ouvir algumas press também que eu tenho, que eu não lancei ainda. Ahn, Acho que é legal. Se não gostar das tuas músicas, como é que tu vai querer que outras pessoas gostem? Então, eu acho meio injusto, assim, sabe? Eu acho que primeiro tu tem que gostar. E aí, se as outras pessoas gostarem, beleza. Se não gostarem, beleza também, paciência, vamos lá. Mas faz música, eu faço música meio que pra mim, assim, primeiro. Mas eu acho que se ela fizer sentido, como eu gosto muito de música pop, enfim, música que toque em rádio, ou música que seja de rádio, mas não necessariamente toque em rádio. Eu acho que se a música vai ficar, se eu vou ficar repetindo ela, se ela grudar na minha cabeça, tem chance dela funcionar mais assim com o público. Como tem músicas que eu faço que, tipo, essa música que não vai ser de rádio. Dificilmente é difícil colocar música em rádio, mas eu penso, essa música aqui não é single e tal, mas ela faz sentido dentro do disco. Ou, eu preciso de uma música assim que faz sentido dentro do disco. Eu gosto de pensar coisas assim. Então, antes de ir pro final, com as perguntas que eu sempre faço no final para os convidados, eu abri para as pessoas mandarem perguntas no Twitter e no Instagram, então vou responder algumas que eu recebi. E vamos lá. O Iago Rosa, que é espetacular alguma coisa, espetacular Iago. No Twitter ele mandou assim: qual foi a primeira música que você escreveu e pensou, ok, essa aqui tá realmente boa? A primeira música que eu escrevi e pensei, essa aqui tá realmente boa, acho que foi Pra Colar, que eu gostei bastante, e foi Quando Você Voltar, que acho que Quando Você Voltar foi a primeira música assim que eu gravei e eu pensei, cara, eu gostei disso, sabe? Acho que eu sempre fui muito inseguro assim com algumas músicas, tinha outras músicas que eu tinha segurança demais e as músicas nem eram tão boas, mas essa música acho que eu parei e pensei que eu gostei bastante. Talvez antes disso, com a minha primeira banda, tinha uma música que a gente tocava que chamava Ímpar, que era uma música que eu gostava muito, muito, muito. Talvez um dia eu regrave ela, porque eu gosto bastante dela. Tá, o Iago mandou mais uma que era: eu tava ouvindo um podcast gringo chamado dizia que as maiores dificuldades do artista no começo é eu não sou bom bastante ainda. Como eu consegui superar isso no final de contas? Essa sensação de não ser bom o suficiente, trabalho não ser bom o suficiente. Olha, eu acho que insegurança sempre tá com todo artista, assim. Eu acho que a gente passa por momentos inseguros. Quem escuta o podcast sabe de várias entrevistas aqui que a galera que tipo, já tá um tempão na estrada ainda é insegura. Porque, o artista tá sempre lidando com o ego. Então tu tá sempre tendo que cuidar do teu ego pra não inflar, enfim. Acho que a gente às vezes tem um medo de não corresponder à própria expectativa que a gente cria. Tipo, sabe? Eu preciso ser bom, mas às vezes não sei se eu quero ser bom. E ainda tem o lance de se auto-sabotar. Tem muita gente que tem o lance de se auto-sabotar. Tipo, eu trabalhei pra tentar superar isso. Tipo, a minha insegurança. Tem músicas que eu tenho insegurança quando eu não tenho certeza de, tipo, do que eu tô fazendo. Quando eu tenho certeza, óbvio, isso é insegurança, mas quando eu tenho certeza, tipo, essa música que eu gosto, foda-se o que os outros vão dizer. Eu mostro pras pessoas, tipo, se as pessoas gostar ou não, tipo, talvez isso aqui melhore esse. Depende de quem é a pessoa que tá ouvindo, não é querer julgar quem tá ouvindo, mas tem pessoas que pode levar mais em consideração a opinião que outras, assim. Uma rápida historinha foi, tipo, quando eu comecei a colocar as músicas, um amigo meu lá do interior falou: pô, as músicas são legais, mas elas são muito curtinhas. Tinha que fazer música mais, sei lá, mais comprida, colocar uns solos aí e tal. E eu sempre pensei, não, tipo, lá em 2012, 2013, eu sempre pensei, não, a música tem que ter a mensagem direta, sabe? Não tem muito por que ficar enrolando. E aí quando eu fui gravar com o Lucas falou, cara, tuas músicas são muito boas, mas sabe o que é o melhor delas? É que elas são curtinhas, sabe? A opinião do Lucas, que é um cara que tá no mercado, que sabe o que tá fazendo, que tem anos de estrada, que tem muito conhecimento, ou cara que enfim, tá lá ainda e não nunca fez uma música que tocou em rádio, enfim, não é querer achar que a opinião dele não vale, mas escuta todo mundo e tu coloca na balança o que vale a pena seguir ou não, assim, então beleza, obrigado pela opinião, mas foda-se. Eu não é ser arrogante nem nada, mas a gente precisa às vezes tocar o foda-se que é interessante, é bom. Tenham certeza que vocês estão fazendo, tipo, trabalhem pra ter certeza, tipo, trabalhem, tipo, escutem bastante música, saibam o que vocês estão fazendo e, tipo, quando vocês fizerem uma música, pensa, tá, isso aqui tá realmente ok,
E aí, se tiver ok pra ti, beleza. Vai lá, grava, bota pro mundo aí e vê o que vai rolar. Se as pessoas gostarem, é melhor ainda. Bom, o Gabi, que é do Adeus Texas, ele mandou no Twitter. Conta sobre o começo. Como foi subir no palco pela primeira vez, lidar com o público, com os haters, se é que você tem algum, sobre os fãs e todo esse lance de deixar de ser cara do interior da RS por ser inspiração pra muita gente que faz música. Bom, o começo eu já falei aqui bastante, contei toda a minha história. Subir no palco a primeira vez eu também já falei, lidar com o público. Eu sempre. Nossa, eu gosto muito de fazer show, principalmente. Acho que fazer show é muito cansativo, dá muito trabalho. E geralmente tu gasta muito pra fazer e às vezes nem tem o retorno que espera. Muitas vezes não se tem, pelo menos no começo. Mas o que mais compensa é tu, tipo, conversar com as pessoas depois do show. Pelo menos pra mim. Sei que tem muito artista que não gosta muito de atender o público. Acontece, depende. Enfim, não tô aqui pra julgar. Mas eu gosto muito de atender o público depois do show. E ouvir o que as pessoas acham. Eu sempre recebo muita. Como eu faço música que conta muita história, assim, de muita verdade e tal. Coisas que eu passei. É muito legal porque tem muita gente que vem falar, tipo, essa música aqui é a trilha do meu relacionamento, essa música aqui eu usei pra superar tal coisa. Eu recebo muita mensagem também, eu recebo de pessoas que, tipo, passaram por um deprê de pensar em se matar e as músicas ajudaram, tipo, pô, uma baita responsabilidade, assim. Não sei se eu quero ser esse cara que seja responsável pelas vidas das pessoas, acho que não. Mas se eu puder fazer a minha parte pra tentar melhorar o mundo um pouquinho que eu conseguir, eu acho que é, sei lá, uma coisa que eu acho legal de fazer. Os haters, no começo eu tinha. No começo todo mundo tem hater, né? Acho que todo mundo tem hater toda hora, na real. Mas no começo, quando eu comecei com a banda, tinha uns caras que falavam, vocês fazem música só pra pegar a menininha. Eu falei, claro. Fazer música pra quê? Por que se faz música se não é pra isso? E aí os caras ficavam meio putos assim com a gente e tal. Na cidade sempre tinha essas coisas. Mas, enfim, não dá pra lidar muito com isso. Eu tenho um sério problema que eu respondo, sabe? Eu não sou muito de levar desaforo pra casa. Nunca fui. Eu sempre fui um cara, na real, quando eu era mais novinho, eu sempre, tipo, apanhava muito quieto, assim. Sempre guardava as coisas muito pra mim, assim. Sofria muito com isso. E um dia eu coloquei na minha cabeça que, tipo, ninguém vai pisar na minha cabeça, sabe? Ninguém vai pisar na minha cabeça. Eu vou dizer, tipo, se a pessoa falar alguma coisa que eu não gosto, eu vou responder. E se ela não gostar, o problema é dela, porque ela me falou uma coisa que eu não gostei. Claro, não é questão de ser grosso, ser mal educado. Acho que tudo tem que ponderar, sabe? Mas sempre tem um jeito de responder. Numa cadeira de filosofia que eu fiz, o professor falava, se for pra escolher entre mágoa e raiva, escolha a raiva. Porque a mágoa é uma coisa que faz mal pra ti. Então, tipo, tu guarda aquilo pode te fazer mal pra caralho. Ou tu pode escolher ter raiva, que é pegar e desabafar e xingar a pessoa e fazer, e aquilo sai de ti e a pessoa que tem que lidar com aquilo. Então, tipo, toda ação tem uma reação. Hoje em dia, com, com o advento da internet, todo mundo acha que tem que dar opinião sobre tudo. E tem muito babaca ganhando voz, assim. Então, muita gente que fala umas coisas que acha que, tipo, pode falar. E eu sempre penso, cara, tu falaria isso na cara da pessoa? Tu falaria isso numa mesa de bar? Tu falaria isso na frente dessa pessoa? Se não falaria, então não fala ali, sabe? Tem muita gente que se esconde atrás de um computador. Então, quando fala alguma coisa que eu não gosto, eu respondo. Eu não me aguento muito. E aí, se fizer relevância pra mim responder, se eu sei que se eu não responder vai me incomodar, eu respondo. Então, tipo, se eu não responder e não me incomodar, tipo, foda-se isso, eu pego e bloqueio a pessoa e dane-se. Mas geralmente eu respondo, xingo a pessoa de volta e bloqueio a pessoa que dela não pode mais me responder. Eu sou desse tipo, desculpa. Então não me xinguem lá porque eu vou xingar de volta. Talvez um dia eu melhore isso, mas por enquanto o nível de haters é muito baixo, assim. Eu sou um cara que eu procuro ser legal com todo mundo. Então, tipo, se alguém não gosta de mim, paciência. Mas, sei lá, tento. Não é que eu tento agradar todo mundo, mas, sei lá, tento ser um cara gente boa com todo mundo. E, como eu disse, toda ação tem uma reação. Se tu é legal comigo, com certeza eu vou ser legal contigo. Se tu for trouxa comigo, não vou ser trouxa contigo, mas provavelmente eu vou te ignorar.
E como foi o lance do interior, de deixar de ser cara do interior, inspiração pra muita gente que faz música? Não sei. Pra mim, eu ainda sou um cara lá do interior, assim. Não penso muito em ser inspiração pra ninguém. Mas se for, massa, que bom. Tá, agora as perguntas do Instagram rapidinho. Você tem uma ordem, o Petisto Safadex, safado, sei lá o que foi. Você tem, não sei, um baita arroba. Você tem uma ordem pra gravar as músicas ou você prefere, ou o que você preferir na hora você grava primeiro? Depende do processo do disco. Geralmente não. Geralmente eu gravo elas meio aleatório e aí depois eu gosto de montar. Eu gosto muito, como eu falei, eu gosto muito de planejamento. Eu gosto de montar as coisas certinho, assim. Eu gosto sempre de pensar num W. Eu falei isso num podcast de um amigo meu. Um show perfeito ele precisa ser um W. Tipo, ele começa alto, dá uma baixadinha, sobe de novo, baixa e termina lá em cima. Eu penso nos discos assim, tipo, ele tem que começar alto, daí ele tem um momento que ele tem que dar uma calmadinha, e tem um momento que ele tem que subir de novo pra pegar a galera, ele dá mais uma baixadinha e depois termina lá, tipo, termina do jeito que tu acha que tem que terminar. Então, eu penso, eu tenho assim uma linha de planejamento na cabeça e aí se faltam as músicas nesse estilo, aí eu gravo depois, assim, enfim, eu penso assim bastante. Livias Mendes mandou. Em quais situações ou momentos sente-se mais inspirado pra compor? Depende, às vezes estou assistindo um filme, às vezes estou assistindo TV, às vezes alguém fala alguma coisa, simplesmente cai assim, aí eu preciso compor alguma coisa. Então depende muito. Araújo Underline Gun. Qual foi a pessoa mais famosa que gravou uma música sua? Eu gravei uma música com o Lucas, que eu gosto bastante. A Ana gravou uma música comigo, mas não música, tipo, não foi ela que lançou, fui eu. E agora, recentemente, eu compus duas músicas com o Tavares, o da Esteban. Ele me chamou lá pra compor e aí eu compus duas músicas com ele que tomara que entrem no disco dele, então vai ser o cara mais famoso. O Gabriel Luberti, tu segue alguma metodologia pra compor? Tipo, antes a música é depois a letra, antes a música e depois a letra ou vice-versa? Não, depende do que surge primeiro. Às vezes surge uma letra na cabeça, eu já falei antes sobre isso, ou surge a melodia, o que vier primeiro a gente vai. O Ramon Jacopetti, o que houve com um podcast nesse ato? Qual o motivo? Abração, Jeff, te curto muito. Valeu, cara, obrigadão. Houve o hiato porque o Nickel, que tem a agência de podcast, que provavelmente tu ouviu essa vinheta no começo, ele gostou muito do podcast, na real, ele que me incentivou a começar, e aí ele chamou meu podcast pra fazer parte da agência de podcast com ele. Então a gente ia fazer toda a identidade visual nova, enfim, ia fazer tudo novo e tava esperando as partes burocráticas, assinar contrato, essas coisas todas. E é a partir do momento que a gente fechou a arte e tiveram as primeiras artes pra lançar os episódios, aí a gente lançou, então por isso que demorou um pouquinho. O Felipe mandou: tenho muita vontade de me lançar, mas não consigo escrever nada. Como proceder? Eu acho que é muito importante a pessoa ter consciência que ela não precisa compor. Nem todo cantor precisa ser compositor. E aí a gente tem um monte de grandes artistas que são grandes intérpretes. Eu acho tipo, se tu não consegue compor, beleza. Talvez chegue um momento na tua vida que tu vai conseguir fazer uma música, mas se não for natural pra ti, acontece, não adianta. Então pede músicas para outras pessoas, vai nos artistas que tu gosta, grava músicas dos artistas que tu gosta, convida amigos que tu conhece para compor, grava música deles. Ou, sei lá, tenta ouvir bastante coisa, escuta todos os episódios desse podcast e tenta fazer alguma das coisas que a gente fala aí que talvez tu consiga. O Pedro Vulpi, um abração pro Pedro, querido. Quando você começou a compor, quando você criou uma rotina para isso? Acho que nunca tive rotina, assim, sempre compus meio aleatório. Sempre tive muita música de gaveta, assim. Então quando eu ia gravar, eu ia lá nas demos e procurava, assim. Acho que quando eu criei uma rotina foi quando eu vim aqui pra São Paulo, que eu botei na cabeça que toda semana eu ia fazer música. E a gente meio que começou. A gente não. Eu meio que comecei a criar uma rotina pra isso, assim. O Oxley me mandou também a última pergunta agora. Fala sobre compositores que você admira e o que te chama atenção nos processos de compor deles. Como eu disse, eu gosto muito da Ana. Acho que a primeira que me veio na cabeça, eu acho muito legal o jeito que ela fala sobre um universo de duas pessoas. Então tem toda uma delicadeza pra falar de assuntos assim que são tão corriqueiros. Eu acho muito legal o jeito que ela compõe.
Eu acho muito legal o jeito que o Ti do Mar Aberto compõe. Eu gosto muito do Duca Lendecker, que é um cara lá do Sul, que acho que possivelmente é uma das maiores referências, assim, pra mim. E eu gosto muito do jeito que ele escreve, das coisas que ele fala, do jeito que ele canta, então é uma grande referência pra mim. Bom, partindo agora pro final, então, vocês que me aguentaram até agora, vou fazer rapidinho o final, que são as músicas que eu mais gosto, as músicas que eu menos gosto. Eu acho que eu falei já quando eu falei sobre os discos, mas a música que eu menos gosto talvez seja Quintal, do primeiro disco. Do segundo disco, eu não gosto muito de Faz, eu falei já. E do terceiro, o terceiro acho que eu gosto de todos, assim. Não sei, como ele tá mais recente, não tem uma música que eu não goste tanto. E a música que eu mais gosto no primeiro disco é Só, que eu fiz pra minha mãe. No segundo disco é Intervir. E no terceiro é Boa Briga, porque eu gosto muito de Feito Amor. E eu gosto muito de Solar. E eu gosto muito de Mesmo. Então, são as músicas que eu mais gosto que eu já fiz. Por trás da canção, não preciso fazer, porque eu já falei sobre todas as músicas. E aí, se vocês tiverem dúvidas sobre alguma música, ainda me mandem mensagem lá que eu falo sobre ela, talvez em um outro episódio. Bom, agora, 5 livros, 5 discos, que é o final, que é a coisa da inspiração que eu sempre peço pra todo mundo. E agora que me quebra as pernas, porque é uma pergunta que eu sempre faço, eu sempre dou risada quando as pessoas não sabem. E agora chegou a minha vez. Bom, vamos lá. Eu gosto muito do Guia do Mochileiro das Galáxias, o quarto livro, perdão, Até Mais e Obrigado pelos Peixes. Pra mim é sensacional, sei lá, talvez ninguém goste, mas eu gosto. E o jeito que o Douglas Adams escreve foi um jeito que mexeu muito comigo. Ele tem um humor, de um jeito que eu particularmente acho genial. Então foi a trilogia de 4 livros, ele brinca. Então esses 4 livros eu já li provavelmente umas 5 vezes e eu gosto bastante. E o Até Mais Obrigado pelos Peixes é genial. Outro livro, eu gostava muito dos Beats, assim, do Jack Kerouac, toda aquela galera dos Beats. Mas um livro que mexeu muito comigo foi o Vagabundos Iluminados. Eu gosto bastante, bastante. Tem o Bukowski, não sei como se diz, que tem um livro que eu gosto muito dele que se chama Pulp. É, enfim, gosto bastante. Tem os livros do Woody Allen, que eu gosto bastante. Tem o John Fante, que eu gosto bastante. Os Sonhos de Bunker Hill, que eu acho massa pra caramba. Eu gostei bastante de um livro de um publicitário lá do Sul que chama Confissões de um Comedor de X, que foi o livro que me inspirou a escrever o meu livro. São várias pequenas crônicas assim que eu gosto bastante. Mas um livro que eu acho que é importante da galera ler é o Hobby como Artista, que eu falei antes. Que acho que é bacana de estudar ele. Deixa eu ver, não sei quantos eu disse, me perdi. Mas acho que é isso. Tem esse do Paulo Leminski que eu gosto de usar pra compor. 5 discos, é difícil, mas vamos lá. Nevermind do Nirvana, que fez parte da minha adolescência. O 2 do Legião Urbana também fez parte da minha adolescência. O Ventura do Los Hermanos, que é um disco que eu amo demais. O primeiro disco do Codaline, que depois de adulto eu fui ouvir. Acho que dos últimos discos que eu ouvi é o disco que eu mais gostei. Enfim, eu acho ele todo perfeito. Pra fechar, o quinto disco, não sei. Mas pode ser alguma coisa entre Strokes e Is It, eu acho. Pode ser. 5 filmes é difícil também, mas em primeiro lugar, Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Tem o Donnie Darko, que eu gosto muito. Tem Peixe Grande. Deixa eu pensar. Abraços Partidos do Almodóvar, que eu gosto bastante. Tô olhando pros meus filmes agora, porque eu também tenho uns DVDs ali que eu gosto de colecionar. Conta Comigo, que é um filme bonitinho. Ah, tem o Once, que é o Apenas Uma Vez, que foi o filme que me inspirou a pegar meu violão e começar a tocar. Acho que é bem bacana de ir atrás e ver. E sei lá, alguma coisa do Tarantino, talvez? Pode ser. 5 séries. Assistam This Is Us. Eu gosto muito de Breaking Bad, gosto muito de Game of Thrones, de Atypical. Até postei no Twitter sobre isso, sobre as séries que eu mais gosto. Eu gosto muito de série de super-herói, sou um cara meio nerd, assim, então eu gosto muito de super-herói. E eu gosto muito de futebol também, então eu sou esse cara. Uma vez um professor de publicidade me disse que a gente não podia ter preconceito, que a gente
que a gente falava com as pessoas do dia a dia. Então a gente tinha que saber tudo que tava rolando. Tipo, a gente tinha que assistir a novela, a gente tinha que assistir o Big Brother, a gente tinha que assistir, sei lá, tudo que desse. Não necessariamente parar pra assistir, mas saber o que tá acontecendo. A gente precisa saber o que tá acontecendo no mundo. Então eu peguei isso, esse professor de publicidade, o Igor, tudo que ele me falou, assim, como produto, como empresa, eu usei muito no meu trabalho como música. Tudo bem, tem aquela coisa de arte e tal, mas é meio complicado tu ver tua música como um produto, mas às vezes em alguns momentos tu precisa ver. Então tu tem que, tipo, abrir mão até desse preconceito. Então, acho que é legal tu analisar e como a gente é, é compositor e a gente fala com o público, a gente não, eu sou um cara que eu acho que a gente não pode ter preconceito, a gente precisa saber o que tá rolando na novela, a gente precisa saber o que tá rolando no Big Brother, não precisa gostar. Gostar é diferente de saber o que existe. Acho que a gente não pode ser alienado, viver numa bolha, tipo, isso aqui é o que eu faço, isso aqui é o meu mundo e eu gosto disso. Tudo bem, quem faz isso eu não julgo, mas se tu quer conversar com as pessoas, nada melhor do que saber o que as pessoas gostam, saber o que as pessoas falam, não ser alienado, acho que é importante. E acho que é isso que eu tenho de mensagem assim final pra dar, assim, não se tranque numa bolha, tipo, se abre pro mundo que é muito mais legal, sabe? Tenta abrir mão dos preconceitos que tu tem, musical, tipo, questão de estilo musical, é uma baita bobagem. Quem faz música, acho que faz música. Acho que outra coisa muito ruim é artista criticar artista. Acho que não é legal, a gente tem que se ajudar, a gente tem que se abraçar. Tu pode não gostar, eu não gosto, tipo, de vários artistas, de várias bandas, mas eu me policio muito pra não falar mal, assim, que eu acho que não agrega nada, assim. Então, sei lá, a gente tá todo mundo trabalhando aí e vamos se ajudar. Acho que parar de criticar teus colegas de trabalho, acho que é um grande passo, assim, que as pessoas precisam dar. E é isso, não se fechar, não se feche em bolhas, se abram pro mundo que o mundo vai se abrir pra ti. E essa frase foi bonita, acho que eu vou encerrar assim. Então, é isso. Eu sou o Jeff, muito obrigado por estarem ouvindo depois de não sei quanto tempo deu esse episódio, mas eu falei bastante. Se ainda tiverem dúvidas sobre alguma coisa, me escreve lá no Instagram, no Twitter, @JeffSouza, que eu tô sempre respondendo. Obrigado por ouvirem o podcast, obrigado por estarem seguindo esse negócio maluco que é ficar entrevistando pessoas e falando sobre o processo criativo. Quem tiver sugestão e dicas, manda aí que é sempre bem-vindo. Obrigado e até mais. Tchau, tchau.